Boa noite, começa mais um podcast, Desconhecidos Podcast. O episódio de hoje a gente vai falar com a Gabriele Fonseca, uma pessoa que é extremamente estudiosa, focada, independente do problema que tiver, ela vai resolver e vai passar por cima até conquistar o seu objetivo. Eu e a Sabrina vamos guiar esse bate-papo. E, Gabriele, muito obrigado por conversar conosco hoje. Poxa, eu que agradeço por estar aqui com vocês. Gabriele, seja muito bem-vinda. E para iniciar nosso bate-papo, eu gostaria de saber de você o que te faz deitar a cabeça no travesseiro à noite e falar: nossa, hoje o meu dia foi um sucesso. Eu vou confessar para vocês que eu era assessora de imprensa, né? E como uma boa jornalista, eu estudei antes de estar aqui. Então eu já pensei muito nessa pergunta, já pensei muito. Eu imaginei que vocês fossem começar com ela e me vieram várias ideias sobre o que poderia me fazer sentir bem no fim do dia, sabe? E eu acho que depende muito da circunstância. Hoje, quando você está num cenário de pandemia, com tantas pessoas passando por tantas dificuldades, perdendo pessoas queridas, pessoas desempregadas, não consegue comprar uma carne para comer, não consegue fazer compra no mercado, eu acho que para muitas pessoas, e inclusive para mim, hoje, eu deitar na cabeça do travesseiro e pensar que meu dia foi um sucesso, eu estar com a minha família, eu estar perto das pessoas que eu amo, né? Eu ter a minha casa, eu ter o que comer, eu poder escolher o que eu vou comer, né? Eu ter o meu emprego, eu ter a oportunidade de ir atrás dos meus sonhos, apesar de eu não ser, né? Não tenho grandes privilégios, mas eu posso, né? Com as ferramentas que eu tenho hoje. E eu acho que ter essas possibilidades diante do atual cenário é um puta sucesso, sabe? Então, são vários pontos de vista, né? Eu não vou dizer para uma pessoa que está super passando por dificuldades, falar assim, poxa, você tem que olhar para o lado positivo do que você tem, mas eu vejo que eu tenho meus privilégios diante do cenário que a gente vive. Então, isso para mim é um puta sucesso. Também acho o máximo quando me proponho a fazer X, Y e Z coisas e eu consigo fazer tudo que eu quero. Isso é reconfortante, né? Mas eu acho que hoje é muito mais do que eu pensar em questão de carreira, por exemplo, pensar em uma questão mais idealista. Eu acho que a gente vive um cenário tão difícil que pode parecer muito pequeno, mas para mim hoje acho que isso é muito importante, sabe? Isso faz sentir que meu dia foi um sucesso. Eu tô ali, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho o amor da minha família, sabe? Eu acho que isso é muito bom. Isso me faz sentir muito bem. Sensacional, Gabriele. Na sua fala, você falou bastante em família. E quem é a Gabriele? Qual a sua origem? Né, para chegar assessora de imprensa, investigativa, como você falou, já vim aqui preparada. O que te faz ter esse perfil? Nossa, minha família é muito pequena, né? Mas eu acho que quando eu penso família, principalmente, eu penso na minha mãe. Porque eu sou filha de mãe solteira, e assim, desde sempre ela foi assim a força da minha vida, a minha inspiração maior. Então, assim, família para mim é minha mãe, é a pessoa que me criou, que fez tudo por mim, sabe? Que estava ali o tempo inteiro me colocando para cima. Quando ela, a idade que ela me teve, né, aos 19 anos, que foi né, ela tinha as pretensões dela de carreira, ela super dedicada, tinha todos os planos dela de, sabe, ir para outro lugar, ir para uma outra cidade, ir para um cargo melhor. Ela teve que cuidar de uma criança pequena sozinha, né? Se viu sozinha, cuidando de uma criança pequena. E na mesma idade em que ela me teve, foi quando ela falou assim, vai, quando eu recebi a oportunidade de estudar fora, né? Eu estudei em outro estado. Então, assim, eu estava num momento também muito complicado, porque ela tinha acabado de perder o emprego. A gente não tem, né, muita grana, né? Família normal. E eu recebi uma oportunidade, já tinha uma bolsa integral aqui em Santos, na melhor faculdade da cidade, tipo assim, não tinha o porquê ir para lá, mas sempre foi meu sonho, eu sempre me dediquei muito, queria muito isso. E aí eu falei para ela, eu não vou, eu também aqui, a faculdade era boa, sabe, muito por ela, sabe, para poder estar ali com ela, não era um momento fácil, as questões financeiras definitivamente não eram boas, era uma época em que teve um desemprego também muito alto.
Então, assim, não tinha uma perspectiva muito boa, mas ela teve a coragem, ela teve a força de falar assim, você vai e eu vou com você. Então, assim, foi literalmente da noite para o dia. A gente recebeu a notícia, acho que numa terça, e na quinta de manhã eu tinha que estar lá para fazer a matrícula. Então, assim, do dia para a noite, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu me mudei para outro estado e ela teve muita força para me deixar lá e falar: é o seu sonho, você tem que fazer isso, senão você vai ficar se questionando: e se eu tivesse feito? Ah, e se eu tivesse ido? E ela foi essa minha força naquele momento. Então, assim, família para mim é especialmente ela, mas também muito meu avô, que era também a grande inspiração dela e também era uma grande inspiração para mim. Acho que ele era uma pessoa muito forte também, uma pessoa incrível. Eu admirava muitos valores dele, continuo admirando. Então, acho que quando eu penso família, são essas duas pessoas que sempre foram muito fortes, sabe? Sempre encararam a vida de cabeça erguida. Então, acho que família são eles dois, e para mim, família é exemplo. Eles dois foram meus exemplos e continuam sendo até hoje. Pra onde vocês foram? Oi? Pra onde vocês foram? Ah, para onde eu me mudei? Isso. Para Niterói, no Rio de Janeiro. Sensacional. Então, eu mudei. É quase uma Santos no Rio de Janeiro. Então, eu meio que mudei, só mudei de estado, porque é bem parecido, mas ainda assim era bem longinho de casa. E, nossa, as primeiras noites eu chorava, chorava, chorava. Chorava demais. De saudade da minha mãe e tudo mais. Mas com o tempo a gente viu que foi necessário, assim, eu também cresci muito. Eu acho que eu tendo também a buscar esses caminhos mais difíceis, sabe? Eu me desafio muito a fazer as coisas de uma forma que me faça crescer. E eu acho que essa foi uma delas. Foi um caminho mais difícil. Eu tive a oportunidade de voltar para São Paulo. Eu fiquei um semestre lá e recebi outra oportunidade de ter uma bolsa integral numa outra faculdade grande de São Paulo, que era até a Mackenzie. Mas aí a minha mãe falou assim: você começou aí, você já está aí, vai demorar mais a sua formação. Você pensa, eu estou aqui, né? Sim, se você quiser, obviamente ela ia me receber, porque ela também sentia muito minha falta, mas eu acho que por essa força que ela me deu, eu continuei, apesar do desafio. Nunca foi fácil, foram 4 anos que não foram fáceis, assim. Eu não vou te dizer que em nenhum momento eu falava, meu Deus, eu quero voltar para casa. Eu acho que eu pensava nisso o tempo inteiro. Eu corria com a minha formação porque eu queria muito voltar para casa. Ao mesmo tempo em que eu não enxergava o quanto que eu estava crescendo ali, porque você convive com outras pessoas, né? Eu morei com outras pessoas, você está longe de casa, você tem que lavar tua roupa, tu tem que fazer tudo. Então, assim, pequenas coisas, tipo, putz, quebrou meu chuveiro, eu vou ter que colocar o meu chuveiro no lugar. Eu não sei fazer nada. Tipo, eu troquei, tive que trocar de torneira. Pô, tô tendo que lavar minha roupa na mão porque eu não tenho máquina. Essas pequenas coisinhas, acho que te fazem pensar assim, por que eu tô aqui, sabe? Por que eu tô lavando essa roupa na mão, sendo que na minha casa eu tenho conforto, tenho minha mãe ali para me ajudar, tenho máquina de lavar, sabe? Por que eu tô tendo que colocar meu chuveiro aqui sozinha, sendo que em casa eu teria alguém para me ajudar? Por que eu tô aqui morando num quartinho, dividindo a casa com outras pessoas, sendo que lá em casa eu teria minha privacidade, teria todo o meu conforto? Então, essas coisas acho que são desafios que te fazem, acho que pensar um pouco no porquê você está ali, sabe? Eu tô passando tudo isso, mas por quê? Ah, é por isso. E aí você passa com. Depois você fica, pô, muito orgulhosa porque eu troquei o chuveiro. Pô, muito orgulhosa porque, pô, você lavava na mão, sabe? Passei meus perrengues, mas deu tudo certo. Então, acho que esses desafios às vezes também são bons para te fazer pensar no porquê você está fazendo aquilo. E você sente que, de alguma forma, esses desafios, né, que são pequenos naquele momento que você viu, né, trocar um chuveiro, trocar uma torneira, né, mas que são grandes no momento que a gente está passando, isso refletiu de alguma forma quando, não sei, você voltou para casa, ou mesmo nas férias para ver sua mãe, né, sentiu que a relação foi diferente? Ah, eu acho que as pessoas percebem isso mais do que a gente, né? Mas depois eu comecei a notar o quanto eu me tornei ainda mais independente. E assim, independente é uma palavra-chave para mim, porque a minha mãe, ela sempre foi muito independente. E eu sempre mirava muito nela,
Você vê que eu vou falar sempre da minha mãe, mas assim, ela era muito independente, eu mirava muito nela. Eu era aquela criança que botava as roupas dela e, tipo, saía andando com a bolsa dela, achando, vou fazer da minha mãe fingindo que eu vou trabalhar, sabe? Eu era esse tipo de pessoa, botava o sapato dela e, tipo, porque eu meio que queria ser ela. E quando eu me vi independente, me vi fazendo as coisas por mim, eu vi que eu estava crescendo bastante. Quando eu voltava para casa, eu via que, caraca, que eu não teria crescido como eu cresci lá. Porque você. E não é uma questão. Assim, eu falei exemplos do dia a dia, né? Mas eu precisava, eu mesma me sustentar lá. Então, assim, eu fazia um estágio, mas além disso, eu fazia freela, eu era repórter no Tech Tudo, e aí eu fazia freela para eles, enquanto eu fazia estágio, né? Enquanto eu trabalhava com assessoria de imprensa. E a minha rotina era bem louca, porque eu saía bem louca assim, né? Muitos brasileiros fazem isso, né? Bem louca, mas acaba sendo normal, né? Tipo, você sai muito cedo e volta muito tarde, porque saía do estágio, voltava, saía para o estágio, voltava direto para a faculdade, da faculdade saía tarde, às vezes virava da madrugada fazendo o freela, em outro dia trabalhar cedo de novo, e assim, e aí por diante. Mas eu acho que são coisas que eu olho para trás e, inclusive, eu penso, putz, eu consegui fazer isso? Caraca, isso é muito foda, sabe? Que bom que eu consegui fazer isso por mim e que bom que, apesar de tudo isso, eu consegui concluir os meus estudos, porque tudo que eu fazia era em função dos meus estudos. Eu trabalhava para poder pagar meu aluguel, para poder estudar. Sim, era uma questão de investir no meu estudo. Todos os obstáculos, né, tinham a ver com isso. Mesmo os mais pequenos, como lavar roupa na mão até virar à noite, depois de um dia cansativo, fazendo freela para poder conseguir ter a renda para poder me manter. E no momento de se formar ali, quando você estava realizando o seu sonho e o sonho da sua mãe, querendo ou não, é o sonho das duas, o que passava na sua cabeça? Nossa, caraca, finalmente isso aconteceu. Eu me formei de uma forma muito atípica, porque foi virtual, né, na pandemia, e porque eu também já estava em Santos. Então, assim, foi muito especial porque ela estava acompanhando. Então, a partir daquele momento, pude comemorar com ela. E o que você falou foi perfeito, porque era também o sonho dela. Então, assim, ela também tinha essa ambição que eu tinha de, putz, quero fazer faculdade, quero, sabe, crescer, quero ir para fora, né? Tipo, morar fora, ter um bom emprego. Então, assim, ela sempre teve a independência dela, né? Ela fez faculdade, ela inclusive fez pós, ela, apesar dos percalços, né? Apesar de ter cuidado de uma filha pequena sozinha, ela conseguiu muitas coisas, mas eu acho que ela também queria ver isso em mim, porque eu me esperava muito nela. Então foi uma sensação de assim, finalmente eu tô aqui depois de sofrer tanto do lado dela, que era a pessoa que eu mais sentia falta, podendo comemorar com ela, que foi a pessoa que mais sofreu junto comigo, assim, né, que mais sentia falta, que mais sentia minha falta, a que mais me apoiou, a pessoa que lá atrás falou para mim, você vai conseguir, ela que segurava a barra quando eu voltava para o Rio e ficava chorando, 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 chorando sem parar, antes de entrar no ônibus, ela era a pessoa que deu essa força, então tá ali com ela foi uma sensação maravilhosa, de tipo assim, todos os percalços, todas as dificuldades valeram muito a pena, porque hoje eu posso comemorar esse momento com ela. A minha única tristeza, digamos assim, é de não poder ter comemorado com o meu avô, que ele faleceu enquanto eu ainda estava em Niterói, que era uma outra pessoa que, assim, ele super se orgulhava de mim, para ele a minha neta é jornalista, então, assim, era todo bobo. Mas eu tenho certeza que ele estava vendo, e ele estava lá, ele era meu padrinho também, então tenho certeza que ele estava ali vendo esse momento e ele sempre confiou muito em mim, sempre se orgulhou muito de mim, então foi uma sensação de poder concluir esse desafio que me fez ficar longe deles, mas que no final valeu a pena, bem ou mal. Acho que hoje eu consigo colher alguns frutos dessas dificuldades que eu passei lá atrás. Irado. E, assim, você vivia uma rotina muito intensa, porque fazer estágio,
cuidado da casa, porque dá trabalho, a própria faculdade dá trabalho também, e ainda o freela. Depois disso tudo, quando você voltou para Santos, como que continuou sua rotina? Porque depois que a gente passa tanto tempo num ritmo, a sua tendência foi continuar nesse ritmo, procurar mais coisas para poder ficar naquele ritmo frenético, ou tendeu a descansar um pouco, relaxar, não sei. Quando eu mudei para Santos, especificamente, né, não antes de eu terminar a faculdade, eu mudei para Santos fazendo a faculdade. Meio que daí de maluca, sabia que ia ser EAD, e aí eu falei assim, eu não posso mais ficar aqui. Principalmente depois que meu avô faleceu, estava ficando insustentável para mim estar lá. E aí eu falei, eu preciso ir embora de qualquer jeito. Então, eu entreguei meu apartamento, falei, tem 10 matérias para concluir, eu tenho que fazer o TCC ainda. Acho que foi 10 matérias que eu peguei. 10 matérias, o TCC, e eu estava trabalhando CLT já, então eu trabalhava um período integral. E eu estava com tudo isso. E assim, trabalhava num lugar que eu tinha que trabalhar muito tempo, acabei pegando muitas horas extras, então foi muito intenso. Mas eu não vou te dizer que me fez muito bem, sabe? Porque eu não acho que também a gente pode romantizar, tipo, caraca, trabalhou pra caramba e foi muito legal. Não foi tão legal, assim, o resultado foi legal, mas porque eu também fui muito safa, assim, para algumas coisas, consegui priorizar algumas coisas que eram necessárias, algumas coisas eu, sabe, tive que abrir mão. Por exemplo, eu tenho que ler o texto X para matéria Y. Não dá, não vou ler. E assim, tudo bem, entendeu? Vou focar no meu TCC, que é o que eu tenho que formar, vou focar na atividade para nota, vou focar no trabalho que eu tenho que fazer. Não vou me apegar em detalhes. Aí hoje eu tô cansada, eu tô com hora vaga, mas assim, eu tô cansada, eu não vou assistir essa aula. Então, assim, eu acho que a gente também tem que abdicar, e foi o que eu fiz nesses momentos que foi bem intenso. No final do ano, né, que foi. Aí eu mudei de emprego para um emprego mais tranquilo, e coincidiu quando eu fiz o TCC, eu vi o quanto eu estava numa rotina muito abusiva, assim, comigo. Então, eu tive 2 meses de um pouco mais de tranquilidade. Falei, cara, eu vou respirar. Mas aí eu falei assim, se eu também respirar demais e eu não fizer outras coisas que eu quero fazer por mim, eu vou me acostumar com esse ritmo. Então, o que eu fiz? Eu entrei numa outra faculdade. E aí eu falei, eu já tô acostumada, sabe? E aí vamos lá. E aí eu entrei numa outra faculdade, porque eu também tive uma oportunidade de fazer essa outra faculdade em condições melhores. E aí eu falei, eu vou fazer porque depois, lá na frente, pode acontecer muitas outras coisas e eu não vou poder ter tempo, sabe, hábil suficiente para poder fazer isso. Então, se esse momento está me dando uma janela que seja para fazer essa coisa por mim, que pode me ajudar no futuro, eu vou fazer. E foi o que eu fiz. Mas é uma rotina um pouco mais tranquila, porque eu vejo que eu também preciso cuidar de mim, sabe? Ainda mais nesse momento que a gente vive. Naquele momento, eu precisava mudar para Santos, então eu tive que me enforcar de tanta coisa para poder concluir. Mas hoje eu estou na minha cidade, eu estou perto da minha família, eu estou construindo a minha vida de uma maneira um pouco mais tranquila e eu ainda me forço, né? Me esforço para fazer algumas coisas, mas eu também não me atolo de tanta coisa, porque eu acho que a gente também precisa ter um tempo para a gente respirar. Putz, eu estou com preguiça de fazer isso hoje. Cara, tudo bem se você tá com preguiça de fazer isso hoje, sabe? Tudo bem, você quer ver uma série, tudo bem, sabe? Eu acho que a gente também tem que dar esse tempo pra gente. Todo mundo tem sonhos, né? Todo mundo tem, eu quero fazer isso, eu quero ser isso, eu tenho que trabalhar por isso. Mas eu acho que a gente também tem que ter um pouco de cuidado com a gente mesmo, de olhar pra gente e falar assim, putz, não tô legal hoje, vou assistir minha série, vou dormir um pouquinho mais, vou fazer uma coisa que eu gosto, porque eu acho que quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente se anima para poder fazer as coisas que a gente quer para o nosso sonho, sabe? A gente consegue dar um combustível, tipo, hoje eu tô renovado, dei o dia para mim, tô renovado, agora eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, as minhas obrigações, sabe? Eu acho que é super importante, foi um pouco do que eu fiz, porque já tinha sofrido tanto com isso lá atrás, que quando eu vi essa oportunidade de relevar uma vida um pouco mais tranquila, eu falei, pelo amor de Deus, não aguento mais.
Gabriele, nessa grande mudança, né, de rotina, de você até se enxergar que a sua antiga rotina era abusiva, como você mencionou, teve alguma ação que você falou, bom, agora eu vou sempre fazer isso por mim, quando eu ver que eu tô no limite? Alguma ação, assim, de autocuidado? Ai, nossa, acho que não tem uma coisa específica, mas às vezes coisas bobas, sabe? Tipo, tem algumas. Sabe quando a gente tem algumas séries que a gente vê que são aquelas séries confortáveis? Tipo, eu vou botar essa série que é pra eu relaxar minha cabeça. E aí eu colocava uma série que eu gostava de ver antes de dormir, que me fazia. Ia deitar um pouquinho mais cedo, colocava essa série antes de dormir pra, tipo, sabe, desligar a minha cabeça. Ou então, eu sei lá, ia fazer alguma coisa realmente que eu gostava. Já cheguei a fazer coisa boba, tipo, vou pintar, vou colorir, sabe? Coisa boba mesmo, vou jogar jogo de tabuleiro, sabe? Coisas que te fazem realmente. E eu gosto de fazer muito coisas que me desconectam do celular. Não necessariamente do mundo virtual, assim, porque, querendo ou não, televisão hoje é quase um computador, né? Mas tipo, assistir, me tirar um pouco do celular em si, porque eu acho que o celular também sobrecarrega. Então, fazer coisas mais offline, sabe? Que realmente me tiravam das ansiedades que o mundo conectado muitas vezes pode fazer com a gente. Então, eu não tenho um jogo de tabuleiro, ou então parar para comer uma coisa que eu gosto pra caramba, comer uma coisa gostosa, parar para conversar mesmo. E pequenas coisinhas, sabe? Dar aquele momentinho que eu sei, vou fazer isso aqui por mim, que eu sei que eu vou me sentir um pouco melhor. Não uma coisa específica, mas conseguir encaixar momentos de tranquilidade e principalmente desconectada, porque eu acho que acaba fazendo muito bem para a gente. A gente fica o tempo inteiro ali, né, no celular. Então, acho que às vezes é muito bom. Às vezes a gente acha que não, mas aquilo ali influencia tanto a gente, alguma coisa que você vê, tipo, porra, fulano tá trabalhando até tarde, eu tô aqui, eu fazendo nada, fulano tem trocentas faculdades, 700 cursos, tô olhando no LinkedIn, todo mundo, pô, sucesso pra caramba. E eu aqui, vendo minha série, comendo minha comida, jogando um jogo de tabuleiro. Mas eu acho que por isso que é bom a gente dar essas pausas, às vezes, do mundo virtual, porque é meio clichê dizer, mas a gente sabe que tem muita mentira, né? Bem ou mal. Então, você fica ansioso, você se sente mal, às vezes, por coisas que, sabe, são mentiras. Ou então, tipo, fulano realmente fez 300 cursos, mas, pô, não dorme direito, não faz uma coisa que gosta. Então, tipo, Não fica com a família. entendeu? Então a gente só vê o lado, tipo, o ônus, né? Perdão, o bônus, a gente não vê o ônus, a gente não vê o que ele abre mão. Então, acho que a gente tem que ter esses momentos de respiro para a gente não ficar também meio maluco, achando que só a gente está para trás de todo mundo, que a vida é uma corrida muito louca e todo mundo está na nossa frente e a gente está atrás de todo mundo porque a gente parou para ver um episódio de série, porque a gente parou para comer uma coisa gostosa, porque parou para fazer uma coisa boba pela gente. Eu acho que é importante, é o que eu geralmente costumo fazer por mim. E faz toda a diferença. Às vezes eu faço isso também. Eu pego e desligo o celular um domingo inteiro, porque por mais que eu não vá trabalhar, não vá fazer nada, só o fato de estar no celular parece que me remete ao trabalho. E isso, posso ficar deitado o dia todo, parece que não descansa, parece que não foi um dia off realmente. É surreal, né? Acho que a gente fica com a cabeça ali muito, muito naquilo. E quando a gente colocar isso como um padrão, eu, por exemplo, já sonhei com trabalho, cara. Eu sonhava todo dia com trabalho. Assim, você tá rindo, eu acho que você também sonha com trabalho. Os dois estão rindo, eu acho que os dois sonham com trabalho, entendeu? O problema é quando nem dorme, pensando. Eu ainda fui generosa, né? Sonhar tá bom demais. O problema é não dormir. Mas é muito louco, está tão dentro da gente que até cara, até quando o nosso corpo desliga, nossa mente não desliga, porque a gente sonha com isso. É surreal, é surreal. Eu acho que é importante. Eu acho que é importante. A gente tem sonhos, eu acho que todo mundo tem metas e coisas que quer alcançar, mas, cara, é aquela coisa clichê mesmo, aquela coisa muito boba. A vida passa muito rápida, sabe? É muito veloz, assim, é um sopro mesmo. Então, você ficou ali não perdendo teu tempo, mas assim, gastando todo o seu tempo naquele projeto e
sua juventude, digamos assim, ou as oportunidades que você tinha de passar, sei lá, com a tua família, que você falou, por exemplo, seus avós não vão estar sempre, não vão estar para sempre com você, sabe? Teus pais não vão estar para sempre com você. Então, aquele teu sobrinho que era pequeno não vai estar sempre com você, porque ele vai crescer. Então, esses momentos, essas oportunidades, a gente tem oportunidades para aproveitar e fazer coisas pela gente. Eu acho que é importante a gente ter uma inteligência de aproveitar elas, porque tem coisas, e no geral nada volta, porque tudo muda o tempo inteiro, mas realmente tem coisas que lá na frente você vai pensar, putz, não fiz isso, quero fazer agora, e você não vai poder de jeito nenhum, não tem nenhuma solução para isso. Então, acho que são oportunidades, né? São oportunidades que a gente precisa sempre ficar avaliando e oportunidades de fazer coisas pela gente. Muito incrível trazer essa visão de oportunidade, sabe? Eu acho que o domingo é o dia perfeito para enxergar isso, porque você pode tirar um período, sim, para, sei lá, fazer uma atividade da faculdade, ou até mesmo algo do trabalho, e ainda assim curtir com a sua família, sabe? Você pode sentar 3, 4 horas junto com eles, você pode preparar um almoço. Então, eu gosto muito de domingo, porque mesmo quando você está num período da sua vida que você tem que acelerar, dá para você ter um período e dá para fazer tudo, sabe? Então, desliga o celular, às vezes você não tem tempo para sua família, mas você tem 2 horas pro Instagram. Não tem o menor sentido, sabe? Não tem o menor sentido. E eu falo, enxerga o ser humano como ele é, sabe? É uma pessoa na sua frente que precisa de atenção, de conversa. Não é um número, não é uma imagem. Sei lá, eu prefiro estar com a minha família, com meus amigos, do que ficar com meus amigos passando stories, né? Então, é isso, entender como uma oportunidade. E assim, a vida é tão sutil, a vida passa tão depressa, que são esses momentos que ficam, né? Não, com certeza, eu concordo muito. E eu acho que essa questão da pessoa, ela assim, hoje a gente vive um momento que foi que eu falei no começo, em que a vida sempre foi uma coisa muito frágil, mas hoje ela se torna, a gente enxerga ela como ainda mais frágil. Você vê que de uma hora para outra chega uma pandemia, chega um vírus e, sabe, tira pessoas de perto de você que você ama incondicionalmente. A minha família foi uma dessas famílias que foi destroçada pela pandemia. Eu perdi o meu padrasto, que na verdade era meu pai, né, era minha figura paterna. E assim, eu já ficava com receio, né, eu já tinha esse medo da perda. E depois disso, você enxerga de uma outra forma, você vê ainda mais claro que, assim, você tem que aproveitar as pessoas que estão com você, você tem que aproveitar a oportunidade de ter um almoço de domingo com a tua família, conversar com todo mundo, sabe, brincar com o teu cachorro, brincar com o teu sobrinho, falar com a tua mãe, sabe, parar para conversar, ir na casa dos teus avós. Eu passava muito eu com os meus 18 anos, eu ia passar férias e dias, ia na casa dos meus avós, fazendo o quê? Eu estudava lá, inclusive, para ir para a faculdade, para entrar na faculdade que eu queria. Eu ia lá e continuava estudando, mas eu ainda conseguia ficar com eles. Então, uma coisa que, apesar dos 4 anos que eu fiquei no Rio e que eu não pude ver meu avô, eu não me culpo, é porque enquanto eu estava lá, eu estava ali passando meu tempo com ele, sabe? Então, assim, o tempo que eu podia, eu estava ali com ele. E sempre fiz questão. E eu acho que isso me deixa muito em paz, porque eu consegui aproveitar a pessoa que eu amava, eu continuo amando, vou amar para sempre. E eu acho que isso é muito importante, você entender, principalmente quando a gente fala de pessoas que são realmente oportunidades de você aproveitar um tempo com elas. E são oportunidades, qualquer oportunidade vai ser única, porque ela não vai voltar. Todas as oportunidades vão ser únicas. Eu acho que é muito importante ter essa visão. Exatamente. Essa parte, pode falar, Fê. Outras oportunidades da vida a gente até consegue criar novamente, né? Seja um trabalho, uma promoção, mas pessoas, depois que passa, não tem como voltar. Não importa o que você tente fazer, não tem como voltar atrás. Eu até falo isso pro meu irmão mais novo, ele tem 12 anos e eu falo, cara, aproveita a tua mãe, aproveita teu pai, aproveita a tua família. Tu prefere chegar lá na frente, quando não tiver mais ela, olhar para trás e ficar feliz de ter aproveitado ou arrependido de não conseguir ter mais, né, para aproveitar essa pessoa? E, enfim, tento passar isso para ele. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é até clichê. O tolo, ele não aprende com o próprio erro e continua errando. Uma pessoa normal vai errar e vai aprender com o próprio erro, e o sábio tende a aprender com o erro dos outros.
Eu tento ser sábio. Faz muito tempo que eu não perco ninguém, mais de 10 anos, e eu vejo o quanto é doloroso para outras pessoas perder alguém, e elas sempre falam, a maioria das pessoas falam, caramba, não aproveitei o suficiente, poderia ter aproveitado mais. E hoje eu me coloco nessa posição, vou aproveitar o máximo que eu puder das pessoas que estão ao meu lado, porque eu quero ser o sábio, eu não quero ser nem a pessoa normal e muito menos o tolo. Eu adorei essa frase, eu adorei a frase que você colocou, porque acho que é realmente isso. A gente tem oportunidade de olhar para o lado e ver formas de a gente aprender com isso. Então, a gente consegue ter ensinamentos mesmo que eles não sejam com a gente. Quando você você sabe o suficiente para olhar para o lado e ver, putz, se isso acontecer comigo, não vou me sentir bem, não vou me sentir confortável, não vou me sentir tranquilo, e você muda a sua atitude. E é o que você falou, algumas oportunidades, você pode conseguir mais para frente, sabe? Putz, hoje as pessoas estão trabalhando, embora em alguns casos seja até demais, né? As pessoas estão trabalhando com muito mais tempo, elas estão mais dispostas, elas estão envelhecendo melhor. Então, sabe, você tem oportunidades no futuro de fazer algumas coisas também que hoje você pode deixar um pouquinho de lado para poder aproveitar pessoas ali que estão com você e que realmente, sabe, isso não volta. Eu acho que às vezes também eu sou uma pessoa que eu tinha um sonho muito ligado à minha área, de trabalhar mais como repórter. Eu trabalhei como repórter mais em freela, mas é uma rotina muito louca, sabe? Você não tem realmente feriado, você não tem fim de semana, você não tem Natal, você não tem Ano Novo, você não tem nada. Tipo, você tem uma escala e é isso, com a vida de muita gente, sabe? Com a vida de muitas pessoas. Mas em outras oportunidades de emprego, eu tenho uma vida muito mais tranquila. Em alguns lugares, eu já lidei com um cliente que está fazendo atendimento, e aí os clientes me ligavam, tipo, a hora que queria, fim de semana, indo atrás de mim, coisas que eu não poderia resolver, coisas que, assim, não tem nenhuma urgência. Eu trabalho com comunicação, eu não trabalho salvando vida, sabe? Não tem para que a pessoa ficar. Eu tenho uma amiga que trabalha com marketing digital e ligam para ela sábado à noite, domingo de manhã. Gente, sabe? Então, às vezes você escolhe um trabalho que te faz crescer por uma via que às vezes não é o seu grande sonho, mas que te dá uma oportunidade de, por exemplo, fazer uma outra faculdade, pô, eu tô fazendo outros cursos, eu tô aprimorando uma outra habilidade que eu gostaria de aprimorar. Ó, eu tenho mais tempo para sair com os meus amigos, eu tenho mais tempo para, sabe, estar com a minha família, eu tenho mais tempo para, sei lá, viajar, fazer nada disso hoje, assim, porque, né, a gente está numa pandemia, mas assim, você, no geral, você tem oportunidade de fazer essas coisas que às vezes um trabalho que pode ser, digamos assim, teu sonho profissional não te dá essa oportunidade. É uma questão das pessoas avaliarem. Às vezes a pessoa realmente, isso faz muito bem para ela. Nossa, eu quero fazer isso, me faz muito bem. E tudo bem, sabe? Mas tudo bem se você se sentir bem de abdicar desse outro lado, né? É que tem muita gente que vai no automático, né? Acaba escolhendo o caminho só no automático e quando vai ver, quando tem clareza realmente da decisão que tomou, vê que abdicou mão de coisas que ela não gostaria de realmente ter abdicado. Exatamente. Porque você vai muito, assim, você vai muito focado numa coisa. E o foco ele é essencial para você conquistar muitas coisas na sua vida. Mas ele é importante que você tenha o teu foco conseguindo olhar para o lado. Você está aqui, eu tenho esse objetivo, mas você poder olhar para o lado e avaliar, porque às vezes não é só uma questão de você avaliar o que você está perdendo, mas de você avaliar outros caminhos, outras possibilidades, outras coisas que você também pode gostar de fazer. Então, acho que é uma questão de você ponderar também. Porque eu hoje pode ser um pensamento muito pequeno ou muito, sei lá. Eu sou ambiciosa, embora não pareça muito, mas eu sou ambiciosa, mas eu também sou muito realista. Então, eu gosto de olhar para o lado e ver o que eu estou fazendo por mim, se eu estou aproveitando tempo com a minha família, se eu estou podendo ter a vida confortável que eu quero, sabe? Porque às vezes também não adianta eu tenho meu sonho, eu tô me matando pra caramba, sabe? Tipo, tô ganhando super mal e nem tudo é dinheiro, mas tudo é dinheiro ao mesmo tempo. Você morar, você comer, você se vestir, tudo é dinheiro, você se divertir, né? O Netflix, por exemplo, é dinheiro, né? Pode ser pequeno, mas é dinheiro.
São pequenas coisas. A tua internet, que tu veste nas tuas redes sociais, é dinheiro. Então, assim, é você fazer esse equilíbrio, porque às vezes pode parecer, eu tô recebendo menos, mas eu gosto muito desse emprego, ou então, tipo, eu tô recebendo mal pra caramba, eu não consigo me manter, é meu sonho, mas, cara, eu não consigo ter um conforto. Então, acho que existem equilíbrios na vida, não existe uma fórmula, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um foco nos objetivos, ao mesmo tempo que a gente olha para o lado e avalia situações, sabe? Avalia realmente, no geral, assim, como você está vivendo, se você está se sentindo bem, se você está aproveitando o que você quer aproveitar, se você está aproveitando as pessoas que você quer aproveitar, as oportunidades que a gente quer aproveitar, e eu adorei que a gente está usando esse termo oportunidade, eu acho que eu vou enxergar a vida muito como oportunidades. Sim. É uma visão muito legal, e eu acho que é uma questão realmente de você reavaliar, e é tudo muito relativo, mas eu acho que nem para algumas coisas, para alguns sonhos também não se vale tudo. Você pode ter outros sonhos. E às vezes você descobre que aquele sonho que você teve depois de o teu outro sonho não dar certo é ainda maior ou te faz ainda melhor. Então acho que a gente também não pode ter medo de, eu vou abrir mão do meu sonho. Tudo bem. Está se sentindo bem com isso? Olha para o outro lado, o que você ganhou com isso? Às vezes você ganha com você não ter que abrir mão do teu sonho, às vezes você ganha alguma coisa com isso. Então, acho que a gente precisa também ter um pouco de também cuidado consigo mesmo, não se cobrar de tipo, era meu sonho, mas não tá dando, sabe? Não tá me fazendo bem. E aí você pensa em outra coisa que te faça melhor. Eu acho que é uma visão que eu tendo a ter comigo mesmo, porque eu também tinha outros sonhos. Hoje eu ainda tenho eles no meu radar, mas eu não faria tudo por eles, sabe? Antigamente eu estava super ok com tudo que eu ia abrir mão. Hoje nem tanto. E eu tô muito feliz com isso, sabe? Eu não tô fazendo exatamente o que eu queria, mas eu também tô muito feliz com o que eu faço, porque eu sei o que eu abriria a mão para fazer o meu grande sonho, para conseguir cumprir com o meu grande sonho. E tenho outros sonhos agora que surgiram porque eu também desviei do caminho. Então, acho que é muito legal você ter essa dinâmica de conseguir olhar para o lado, mesmo tendo um foco na sua frente. O foco inteligente, Sensacional. né? Porque não adianta focar na coisa errada também. Concordo plenamente. Esse é um dos pontos que a gente mais bate aqui no podcast, né? Que o sucesso é uma definição individual. Porque assim, o que adianta às vezes você ganhar 20 e não ter tempo para sua família? O que adianta você ganhar X e não ser feliz? E às vezes você ganha Y e tá muito bem, sabe? Você, né, se adapta de um lado, se adapta de outro, respira, mas tá fazendo as coisas que te energiza. E aí você falou, não, eu não fui por esse caminho e agora descobri outros sonhos. Entender, sabe? Não é fuga da realidade, mas entender, poxa, eu tô aqui agora. O que eu posso fazer a partir daqui? Né? Porque às vezes a gente quer tanto chegar no ponto final e esquece que para chegar no ponto final, às vezes a gente tem que virar à esquerda. O caminho também, né? Exato. É legal. Eu gosto muito dessa questão de você apreciar o caminho enquanto você chega lá. Eu tenho meu sonho. Ele pode ser um puta sonho ambicioso, pode ser um sonho, né, que é mais fácil de alcançar. Mas eu acho que enquanto eu não chego nele, eu tenho que apreciar o meu caminho também. Eu tenho que apreciar. É por isso que eu falei sobre. Eu volto lá no começo que eu falei sobre o que me faz sentir bem. O que eu tô fazendo? Eu tô apreciando o meu caminho, que eu tô aqui, nossa, eu não cheguei no meu grande sonho, mas eu tô aqui, eu tô com a minha família, tô com saúde, eu como o que eu quero, sabe? Eu tenho condições de me manter, eu tenho minha casa. Putz, isso para mim é apreciar o caminho, sabe? Não é romantizando as dificuldades que algumas pessoas passam, porque eu não acho que uma pessoa tem que ficar, tô satisfeitíssimo, sendo que eu tô morando numa condição super ruim, sabe? Minha casa não é bacana, tipo, não digo uma casa bacana sabe, de decoração, tô falando uma casa bacana de você ter estrutura. Confortável. De você ter uma casa, sabe, que você precisa para você, uma cama para você dormir, você tem, sabe, encanamento, que é uma coisa super básica, você poder ter uma internet na sua casa, você ter energia elétrica, você ter, sabe, uma casa para que você não passe frio de noite, você ter um lugar seguro, né, morar num lugar seguro, eu acho que são coisas que são essenciais. Não acho que as pessoas têm que
pô, tô vivendo numa situação complicada e mesmo assim você ser grato e tal, gratidão, nada a ver com isso. Mas, pô, eu tenho meus privilégios diante de outras pessoas, então eu vou apreciar meu caminho eu tô conquistando coisas pequenas aqui e ali, sabe? Uma coisinha de cada vez, e eu tô ali com as pessoas que eu gosto, fazendo as coisas que eu gosto, eu tenho o amor da minha família, tem pessoas que eu amo comigo, eu tenho o meu conforto, e isso é maravilhoso. Eu acho que a insatisfação leva a gente para muito longe, mas enquanto a gente não chega nesse muito longe, é muito importante apreciar o caminho que faz a gente chegar lá, porque isso também é uma forma, um combustível para que você chegue ainda mais longe do que você gostaria. Para mim, isso é muito importante. Narrou minha vida. Porque realmente, quando a insatisfação, o fato de você não se sentir confortável com o que você vive no momento, é um combustível, se usado da maneira correta, é um combustível sensacional. Mas tem que aproveitar o caminho, porque senão você só se cansa. Você olha, toda hora ficar insatisfeito, 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 parece que nunca está chegando no lugar, sendo que você está caminhando horrores e você não, se não apreciar o caminho, não tem prazer nenhum do que você está fazendo. E mais do que isso, né? O comparativo, né? Com quem você vai se comparar? Porque assim, não adianta você se comparar com um cara que largou 100 metros à frente. Não, é olhar e falar, poxa, eu tô usando esse combustível aqui, não tô satisfeito, mas eu caminhei, dei um passo hoje. Olha, hoje eu dei um passo, daqui 2 anos eu dei 20 passos, sabe? Então, se enxergar também dessa maneira. E assim, é muito difícil não se comparar com os outros, mas a partir do momento que você entende que a realidade do outro é a realidade do outro e a sua é a sua, parece que tira um peso assim das suas costas e fica até mais leve caminhar, né? Nossa, demais. Adorei o que vocês falaram. Eu acho que é exatamente isso, porque eu sempre fui e continuo sendo uma pessoa que eu me cobro muito. E eu sou perfeccionista, e eu sou ambiciosa, e assim, eu também trabalho com produção de texto, então para mim, se eu errar uma vírgula, aí eu já fico, putz, eu mandei um negócio com uma vírgula errada, meu Deus, eu sou esse tipo de pessoa. Ao mesmo tempo, eu tenho que ser muito gentil comigo, porque eu sei que eu sou esse tipo de pessoa, sabe? Então, assim, a cobrança, ela é muito boa para você entregar uma coisa boa para você, sabe? Não digo só o trabalho, mas entregar uma coisa boa para o que você quer. Mas isso que você falou, Sabrina, de você ser gentil consigo mesmo nesse nível, de você entender, putz, fulano faz um texto melhor que o meu, porque, porra, quantos anos de experiência, né? Acabei de começar no mercado de trabalho, eu tenho poucos anos, fulano tem 10, 15 anos de experiência, então é óbvio que ele vai ter pô, fulano faz um negócio mais rápido que eu. Quero saber como ele faz, porque eu também quero, né, chegar nesse nível, mas entender que a pessoa está na frente de você muitas vezes porque pô, ela tem mais experiência, porque ela teve mais oportunidades, porque ela pode fazer curso XYZ. Então, assim, isso para pessoas como eu, que se cobram muito numa vírgula, é essencial, porque senão você pira, né? Você se sente o tempo inteiro ameaçado por si mesmo. Você começa a se pressionar de uma forma que você se sufoca. Então, acho que esse cuidado de você entender a trajetória do outro, entender a sua, sabe? Entender que vai naquela época, putz, eu tô no meu segundo round de emprego do dia. Se passar uma coisinha aqui, tem uma editora lá para. A editora é paga para isso. A editora tá lá para dar aquele último, né? Aquele último ok no texto. Pincelada final. Não é? Exatamente. E aí, pô, por que eu vou ficar também me pressionando, me super. Não, não rola, sabe? Isso num momento, naquele momento pontual, você acha que não é nada, mas se você fica fazendo isso o tempo inteiro com você, te faz mal. É coisa boba, mas te faz mal, não te faz bem. Então, acho que a criticidade que a gente tem, essa questão de querer fazer melhor porque a gente quer avançar, porque a gente quer, né, a gente quer evoluir, são super importantes. Ao mesmo tempo que você tenha esse olhar relativo para entender o que você fez para chegar ali, o que fulano fez para chegar, evitar se comparar demais com os outros e entender que, putz, aquele dia eu estava muito cansada. Putz, aquele dia eu estou trabalhando de casa, estava uma obra sinistra aqui em cima da minha cabeça, não dava para me concentrar. São coisas que, ou então, putz, naquele dia eu fiz um texto muito bom. Hoje não foi tudo muito bem, mas naquele dia eu fiz um texto muito bom e eu sou capaz de fazer aquilo. Acho que você ter esses contrapontos, sabe?
não é questão de arrumar desculpa, é questão de se entender. Eu acho que é importante, sabe? E a linha é muito tênue quando você começa a se entender de dar desculpas, né? Porque a gente sabe, tem uma época da nossa vida, principalmente quando é mais novo, antes de realmente entender o que a gente pode fazer e como a gente pode fazer, a tendência é dar muita desculpa. Tipo, nossa, eu não fiz isso, por isso que eu não posso ser o melhor nisso aqui. Mas hoje a gente é muito mais gentil ao ponto de, não, pô, hoje eu tô cansado, não consegui dormir direito, demorei para dormir, acordei, tô cansado, não vai sair a melhor produtividade hoje, mas é só hoje, amanhã é outro dia, amanhã eu recupero, enfim. Antigamente a tendência era dar mais desculpas. Eu acho que sim. E eu acho, na verdade, também tem outro ponto, né? Para determinadas pessoas, talvez seja melhor você ser mais crítico, né? Não ser rude, mas ser um pouco mais crítico, porque, né, você conseguir evoluir. E para outras, ser mais gentil. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu for muito crítica comigo mesma, eu acabo comigo mesma. Nunca não esteja acostumada, porque eu já te falei isso, desse tipo de pessoa, eu falei para vocês, né? Putz, mandei um negocinho assim, meu Deus do céu, se alguém viu, putz, errei a crase, não, sabe, detalhes, mas que às vezes você se apega, porque é o teu trabalho e, putz, tu acha que você tem que ser perfeito. Então, para esse tipo de pessoa, às vezes a gentileza funciona, mas é muito engraçado, porque realmente, às vezes, a gente coloca desculpas demais. E a desculpa, ela acaba prendendo a gente para muita coisa, né? Para a gente evoluir, a desculpa para a gente não fazer aquilo que a gente quer fazer. Putz, eu quero botar um projeto no ar, mas eu acho que eu não posso. Eu acho que eu não sou bom o suficiente. A desculpa também serve para a gente se sabotar o tempo inteiro. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as desculpas, sabe? Tipo, hoje eu não tô me sentindo muito bem para fazer esse projeto, porque eu acho que, putz, eu acho que se eu fizer vai ficar meio ruim, acho que não tô com a cabeça legal. Mas eu também a gente não bota no ar, a gente não bota para rodar. Então, acho que evitar, às vezes, o excesso de desculpas e também aprender a lidar com a possibilidade de errar, tipo, vou fazer, se der errado, deu errado, se sair uma coisinha errada, eu tô aprendendo, tô tentando, e é isso que importa. Então, eu acho que a desculpa, ela pode ser um inimigo nesse lado, quando ela também pode ser um amigo para as pessoas que ficam com medo de errar a crase numa coisinha boba ali, num e-mail. Putz, mandei um e-mail, falei bom dia, era boa tarde. Esse tipo de pessoa que fica sem graça, caraca. E, meu, 1 hora da tarde, tô mandando bom dia. Eu sou esse tipo de pessoa que às vezes a gente se prende em coisas pequenas. Mas eu acho que a desculpa pode ser ruim quando você quer botar a tua cara para fazer o teu objetivo, para colocar um projeto para rodar, para ir atrás de um sonho. Então, é uma coisa que eu acho que tem que tomar cuidado mesmo, como você bem falou. Acho que é um ponto importante. Tem um exercício muito bom para isso, né? Que é simplesmente, você passa um dia, beleza, hoje eu tô cansado. Você passa o segundo, puxa, continuo cansado. No terceiro, se você ainda ficou enrolando, é fazer uma reunião com você, sabe? Falar, meu, eu realmente tô cansado, eu tô descansando, eu tô fazendo algo para descansar, ou eu tô com medo do que eu tenho que fazer e por isso que eu tô falando que eu tô cansado. Então, fazer esse exame de si é um exercício que, meu, 10, 15 minutinhos antes de dormir, mas sério, faz toda a diferença mesmo. É se examinar, sabe? Eu adorei, eu vou fazer isso, porque eu sou uma pessoa que às vezes tem medo de tentar, sabe? Porque tem medo de falhar, e muitas pessoas têm medo de falhar, eu sou às vezes esse tipo de pessoa, de ter medo de falhar. Chega por exemplo, às vezes no trabalho, chega uma demanda mais difícil, assim, eu nunca fiz, eu fico, putz, não queria pegar essa demanda, tô com medo de fazer cagada, sabe? Com medo de errar. E às vezes é uma coisa que você vai fazer, você vai aprender, às vezes você vai ver que, putz, eu sei fazer isso, ou então você não sabe fazer, mas, putz, até que eu me saí bem, ou então, putz, não saí bem, mas eu gostei de fazer, quero aprender. E às vezes a gente deixa de fazer porque fica com medo de errar. E eu sou muito esse tipo de pessoa, não sei vocês, mas às vezes eu perco um pouco da minha cara de pau e tenho receio de fazer alguma coisinha, tipo, putz, acho que eu vou fazer, não vai ficar muito legal, tô com medo de entregar um negócio ruim, sabe? Eu sou um pouco esse tipo de pessoa, às vezes. Hoje eu já não sou mais assim, já fui assim por muito tempo, com medo de errar,
mas de dezembro para cá, principalmente, essa relação com o erro, com a falha, para mim mudou completamente. Eu entendo que é um erro, entendo que é uma falha, mas para mim é tudo aprendizado. É tipo, aprendizado, 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 aí vem o sucesso, aí aprendizado, aprendizado, aprendizado. Eu sei que o erro e a falha é um caminho essencial e necessário para eu chegar nos lugares que eu quero e pretendo chegar. Então, quando eu vejo a oportunidade de fazer algo e vem aquele frio na barriga com medo de errar, eu falo, é só mais uma etapa que eu preciso passar, independente de errar ou não, eu tenho que fazer isso. E aí isso ajudou bastante a conseguir, é só ir, simplesmente vai. A gente não evolui acertando, né? A gente evolui errando. É quando a gente não costuma pensar dessa forma. Eu também nem sempre penso dessa forma, embora eu esteja falando aqui com vocês, nossa, a gente, como você falou, super bem resolvida com isso. Não, mas a gente só aprende errando. Mas a realidade é essa. Acho que a gente precisa reforçar essa ideia. Porque realmente, enquanto a gente vai fazendo certo, a gente vai achar que aquilo é o certo e muitas vezes não evolui, né? Então, o erro é realmente essencial para a gente evoluir, para a gente aprender de modo geral, e eu acho que não ter medo de errar é essencial para você fazer coisas novas. E hoje, quando a gente fala, por exemplo, mercado de trabalho, o tempo inteiro as coisas mudam, né? Então, é muito importante você botar a tua cara a tapa para você aprender e fazer coisas novas, tipo, sei lá, teu chefe falou assim, putz, me ajuda a fazer isso aqui, você não faz isso, mas eu te ajudo e tal, e você pensa, caraca, nunca fiz, sei lá, acho que não sei, né, mas aí você vai lá, ele sabe que você pode errar, porque você nunca fez, só que você fica com uma cabeça, tipo, eu vou errar, eu vou errar, eu vou errar, só que ele sabe que você pode errar, porque você tem experiência naquilo, e é isso, e tudo bem, é a cabeça, por exemplo, do estagiário, tipo, você não tem experiência, você está ali para aprender. E aí você pensa, eu vou errar, vou errar, vou errar. Claro que vai errar, você está ali para aprender, você nunca fez aquilo. Eu acho que quando a gente cresce um pouco mais, a gente começa a enxergar dessa forma. Mas principalmente quando a gente fala principalmente em carreira, esse medo de errar é ainda mais constante. Eu acho que é por isso que tem esse fenômeno de, por exemplo, gente procurando o estagiário com experiência, porque não quer que o estagiário erre, pelo amor de Deus, gente. Fala sério. Estagiário com nível e experiência de sênior. Exatamente. Para receber o salário de estagiário. Uma coisa que me ajuda bastante quando eu tô com medo de errar, não sei se você conhece o Joel J, ele é um dos caras que eu mais acompanho o trabalho dele na internet, e ele fala a seguinte frase: quando você tiver com medo, lembra que tem gente fazendo muito mais com muito menos do que você. E eu não uso essa frase no sentido comparativo, de você se comparar. Nossa, tem alguém fazendo muito mais com muito menos. Eu só penso, pô, se eu tenho mais do que aquela pessoa, eu sou um privilegiado. Eu não posso me dar o luxo de deixar de tentar algo simplesmente por medo. Aí isso, na hora que eu lembro dessa frase, aí não tem como não fazer o que eu me propus a fazer. Você pensa, pô, tô sendo puta medroso, né, cara? Pô, o que eu não faço? Tô sendo mó bobão, cara. Eu entendi seu ponto. É uma boa forma de pensar mesmo, porque realmente, se a gente olha para o lado, realmente vai ter sempre pessoas que às vezes até têm a mesma condição que a gente, mas tem mais cara de pau para chegar lá e fazer, e a pessoa aprende, e às vezes ela só é melhor naquilo que você, porque ela teve esse passo que é ter a coragem de errar e de tentar. E às vezes é um é uma competência, digamos assim, que pode ser essencial para você crescer de modo geral, de você evoluir, de você, não digo passar à frente, mas de você se destacar, sabe? Porque você conseguiu ter uma cara de pau ali, uma coragem de, putz, eu não sei, mas eu vou fazer. E eu, por exemplo, retraída, fui lá e, eu tô com medo de fazer, tô com medo de errar. E aí eu não cheguei naquele passo. E aquela pessoa tá indo lá na frente. Não para você se comparar, mas que, tipo assim, a pessoa começou do mesmo jeito que você, sem saber, igual você. A única diferença é que ela não teve medo de errar. E aí ela sabe. Ou às vezes teve, né? Teve e foi lá, né? Porque gosto sempre de usar uma frase, por que não? Por que não tentar, sabe? Teve alguma coisa. No fundo, você quer, você sabe quando você quer e quando você não quer. Né? Às vezes você inventa 1000 desculpas pra falar, não, eu não quero, mas só pra justificar o seu medo, né? Te manter ali tranquilinha.
mas você quer, às vezes você quer e fala, meu, por que eu não vou tentar? E é isso, é se prender naquela pessoa que fez e falar, poxa, ela fez, eu também posso fazer, já que ela veio do mesmo lugar, saiu das mesmas condições. E assim, vou descobrir, vou colar nela ainda mais para saber como fazer, né? E tem uma coisa que eu já vi algumas frases que falam que a pessoa se torna corajosa não quando ela enfrenta um desafio sem ter medo, é quando ela tem medo e mesmo com o medo, ela não supera o medo, mesmo com o medo, ela faz aquilo. Isso é ter coragem, não é você superar o seu medo e fazer, é você com medo fazer aquilo. É isso que te torna corajoso. Então, acho que esse tipo de pensamento te faz, mesmo com receio de medo de errar, medo de não dar certo, medo de qualquer coisa, seguir ali naquele teu foco, naquele teu objetivo. Porque corajoso você vai ser justamente se você ir junto com o teu medo e vou fazer e pronto. Isso realmente porque você vai estar com aquele frio na barriga, você vai ter aquela ansiedade, mas ainda assim você vai se propor a fazer. Quando você supera aquilo antes de fazer, você está tranquilo, você não precisa passar por um grande desafio para dar o primeiro passo. Agora, quando você está realmente ansioso, com receio, com medo, você se torna corajoso, porque mesmo passando por tudo aquilo, você seguiu em frente e foi para o teu objetivo. Então, acho que isso também é uma forma que eu gosto de pensar. Porque eu sou uma pessoa muito medrosa, às vezes, para fazer as coisas, então eu tento pensar assim, putz, se eu fizer isso com medo, eu vou ser uma pessoa corajosa. Top. E um exercício bom, às vezes, para superar os medos, é superar pequenos medos. Trabalhar, ter essa coragem em cima de pequenos medos. Ao invés de, sei lá, a pessoa tem medo de altura. Ao invés dela ir na beirada de um prédio de 100 metros de altura, vai na laje de uma casa de 10 metros de altura, sabe? Tipo, ela já tá superando, tá lá, tendo coragem em relação ao medo de altura, e vai escalando isso aos poucos. Não precisa se jogar em frente ao medo gigantesco, porque senão a pessoa trava, e aí os próximos medos, mesmo sendo menores, parece que são cada vez maiores, porque nas oportunidades que ela teve de ser corajosa, ela foi se fechando, se fechando, se fechando, e o medo só vai crescendo. Nossa, é perfeito, porque quando você se propõe a dar um passo maior que a sua perna, às vezes você se machuca na hora que você for colocar o pé no chão. E é aí que você não quer fazer mais aquilo de novo, porque você se machucou, porque você ficou com receio, porque aquilo ali não te fez bem, e você não vai querer fazer mais isso. Então, quando você dá um passo de cada vez rumo àquela coisa que você tem medo para superar aquilo, eu acho que é muito mais importante, porque realmente eu me imagino você tem um trauma de alguma coisa e você dá um primeiro passo gigante e você não quer mais olhar para trás de jeito nenhum, você não quer mais ver aquilo na tua frente de forma alguma. Eu sou um tipo de pessoa que funcionaria dessa forma. Eu sou o tipo de, eu tenho medo de altura, inclusive, né? Eu sou o tipo de pessoa que tem medo de altura, mas vai no parque de diversão, vai em todos os brinquedos, sabe? Eu saio morrendo, mas eu tô lá, tipo, me divertindo. No fim das contas, você passa por isso e você se diverte. Um medo que eu tive muito grande foi quando eu trabalhei numa empresa do ramo de games, e aí eu tinha que fazer uma apresentação para o dono da empresa. E eu estava há menos de um mês. E isso era normal, todos os setores faziam apresentação para o dono da empresa, você falava do seu setor, você falava o que estava acontecendo, o que você ia fazer, o que você fez, o que você está planejando. E eu estava há menos de um mês, eu acho que eu estava uma semana, 2 semanas na empresa, e eu tinha que fazer apresentação com o meu chefe. E a minha função, que eu entrei, não existia, então eu era a primeira eu na empresa, né? E aí, enfim, eu nervosa pra caramba, pensando, meu Deus, né? Vou falar no microfone, né? Tinha todo mundo vendo da empresa, tinha um slide lá, uma apresentação formal mesmo. Eu morrendo de nervoso no final da, da apresentação, os que tivessem o melhor desempenho iam ganhar uma premiação, né? E acho que eles iam escolher uns 3, 2, acho que eram dois setores, que ia para uma churrascaria, tipo, sensacional no Rio, que era assim, o que eu nunca poderia pagar com o meu salário. E aí, assim, eu pensando, se eu não passar vergonha já tá bom, né? Se eu não passar vergonha já tá bom. E aí, eu morrendo de medo, assim, tava pálida.
E assim, eu sou aquela pessoa que quando tem apresentação, eu quero ser a primeira, né? Porque eu quero me livrar logo, e eu não era, aí teve um almoço, e depois do almoço que ia ser a minha, e eu querendo botar meu almoço para fora. Resumindo, no fim das contas, eu tava na churrascaria no dia seguinte. Sensacional. Eu e meu chefe. E assim, nunca tinha feito isso na minha vida. Achava que ia morrer. Eu tive que ir, né? Não pude nem falar assim, eu vou com meu medo porque eu sou corajosa. Não, eu tinha que ir porque eu era obrigada. Então, eu fui forçada a ser corajosa e fiz a apresentação e no fim deu certo. Gabriela, pegando esse gancho, né? Qual o último medo que você não foi obrigada a superar, mas que superou? Nossa. Putz, é difícil. Eu acho que não sei se é um medo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de. Eu tenho um receio muito grande com as coisas que eu faço, né? Eu tenho medo de ser rejeitada no meu trabalho, assim, não meu, pessoa. Eu tenho medo, eu sou muito perfeccionista, então eu tenho medo do meu trabalho ser rejeitado. Então, acho que as duas coisas que eu passei ultimamente, assim, que eu superei o medo, foi que eu fiz um artigo, né, do meu TCC, e eu fiz uma pesquisa que eu não imaginava que ia para frente, que era uma pesquisa sobre fake news. Eu entrava em um bocado de termos técnicos, uma coisa bem, assim, densa. Fazer pesquisa não é fácil, né? Você precisa ter um repertório que eu sempre imaginei que eu não tinha. Pensava, isso aqui não vai dar nada, né? Se eu passar numa TCC, tá ótimo. E aí eu me vi ali tendo que apresentar, mais do que você fazer uma análise a partir de autores, né? Eu fiz os dados, eu criei uma tabela, eu fiz uma análise de várias fake news, de vários temas, então eu criei um sistema. E como era uma coisa feita por mim, eu pensava, meu Deus, né? Tipo, uma coisa muito boba, acho que não rola. E no fim das contas eu tive que fazer isso, eu precisei superar o medo, mas mais do que isso, eu escolhi fazer esse tema, então eu escolhi superar esse medo de apresentar a minha pesquisa, de apresentar os dados que eu coletei, a estrutura de coletar os dados que eu inventei, e foi o medo que eu escolhi passar, e deu tudo certo, eu ainda consegui tirar nota máxima no meu TCC, e foi maravilhoso para mim, porque eu tenho muitos medos em relação ao que eu produzo, né? E ver uma coisa tão complexa que eu fiz, que eu tinha medo de levar para frente, estando ali na cara de jornalistas que eram incríveis, né? Que eram da minha faculdade, as professoras maravilhosas. E elas me dando nota máxima, foi maravilhoso, porque eu vi que eu era capaz de conseguir fazer coisas boas realmente, com valor, não só assim por nota, mas porque eu sabia que tinha um valor importante. A gente vive num cenário de desinformação muito grande, e eu acredito muito na formação que eu escolhi, né, no jornalismo. Eu tenho os meus valores muito enraizados nos valores da profissão, e ver aquela contribuição sendo aceita, para mim, foi maravilhoso. E depois, quando eu entrei no meu trabalho novo, eu tinha um receio muito grande de... Eu lido com estudos, e eu lido com a área de negócios, então são muitos termos técnicos, e eu me propus a reescrever um artigo inteiro. São coisas que parecem bobas, né? Mas para mim, que eu tenho uma coisa muito com as coisas que eu produzo, para mim são grandes coisas. Eu tive que reescrever um artigo inteiro técnico sobre um determinado setor. Ele veio de uma tradução, veio uma coisa muito errada, e eu tive que escrever um trecho, não era um trecho muito grande, mas eu tive que escrever uma análise sobre o cenário brasileiro naquele setor. E assim, eu não sou especialista, sou jornalista, sabe? Eu só finjo que eu sei algumas coisas. O jornalista é meio assim, sabe? A gente estuda, apura e finge que sabe e escreve. E aí eu entreguei aquilo morrendo de medo dele falar assim: você não sabe nada, essa menina é burra. E o cara chegou e falou assim: excelente, podemos seguir. Não sei o que. E assim, aquilo me deu um alívio. Eu achava que eu não ia conseguir, mas me deu um alívio, porque são coisas que você não é minha especialidade, né? Não era minha especialidade.
E eu achava que eu era totalmente incapaz e era uma pessoa exigente, mas quando eu vi que eu tinha conseguido superar esse medinho de escrever o meu conteúdo, mesmo sendo tão técnico, mesmo tendo um teor tão importante, né? Porque eu não estou falando de uma coisa tão. Não estou falando de comportamento, não estou falando de fake news, que é a minha especialidade, estou falando de um outro setor, estou falando de negócio, estou falando de uma coisa que eu não sou especializada mesmo. E admito. E ver que isso foi aceito, putz, eu penso, cara, eu posso escrever sobre isso. Eu, estudando um pouquinho, eu posso escrever. E eu gosto, inclusive. Então, é legal para você ver que você pode, é legal para você ver que você gosta e que pode ser uma coisa que você pode investir mais na frente. Então, duas coisas, né? As duas coisas eu gostava, pesquisa e escrever sobre negócios. E me propus a fazer isso, me propus a entregar isso. Tive bons resultados e vi que dava para fazer, sabe? Então, foi muito bom para mim. Me abriu, assim, abriu minha cabeça para outras coisas. Interessante você trazer esse ponto da fake news. Eu não sei, por ignorância, se é um termo novo, se já existia com outro nome, mas a gente sabe que nessas últimas eleições, fake news foi bastante disseminada, independente do rumo que levou por causa das fake news ou não, a gente sabe que influenciou bastante. Você teve algum insight interessante, alguma coisa palpável aqui sobre a sua pesquisa de fake news? Assim, ela é toda interessante, mas a gente que não está dentro do ramo do jornalismo, algumas coisas para a gente vai ficar Legal. voadas. Gostei de falar da minha pesquisa. Eu gostei muito de fazer essa pesquisa. Eu até eu penso ainda em fazer mestrado, porque eu gostei muito de trabalhar com isso. Você falou sobre o termo fake news, né? Na verdade, o termo, eu não vou conseguir te precisar exatamente qual é a data que ele surgiu. Se eu não me engano, a partir de 2013, ele começou a ficar mais popular e mais famoso. Mas tem muito a ver com a eleição do Trump, em que esse termo também ficou muito famoso, porque ele falava muito sobre isso. Ele falava muito fake news, fake news, fake news. Por outro lado, sempre existiu desinformação, já é um termo mais comum, né? É um termo que fala sobre a gente ter um fenômeno de propagação de informações errôneas que tentam se passar por informações verdadeiras. E muitos estudiosos da área também não gostam de usar o termo fake news por um motivo que eu também acho muito importante. Eu deixei uma ressalva até no meu artigo. O termo fake news, ele se refere realmente às notícias falsas. Mas a partir do momento que elas são falsas, elas não podem ser consideradas notícias. Então, elas não são notícias propriamente ditas, porque elas estão propagando uma informação falsa. A notícia, ela tem como base a apuração, quando ela tem algum erro, existe uma retificação, né, a pessoa, o veículo coloca uma nota de rodapé falando que as informações foram corrigidas, ou que seja, às vezes colocam uma partezinha na capa do jornal falando que informação tal, uma errata, né, falando numa edição anterior, informação X estava errada, na verdade é Y. Então, assim, quando tem uma informação, ela não tem uma informação errada, no caso, ela não tem o intuito de gerar essa confusão, de gerar essa desinformação. Então, a gente fala fake news porque é o termo que se popularizou, e é importante a gente também usar isso, porque é o termo que as pessoas entendem do que a gente está falando, as pessoas, algumas se confundem um pouco, usam fake news de uma forma muito generalizada, né, o termo de uma forma muito geral, mas ainda é um termo que as pessoas conseguem identificar o que é você receber aquela notícia no WhatsApp e você saber que, nossa, falaram que está dando vacina da Janssen no postinho da esquina. Putz, acho que isso aqui é mentira. As pessoas vão achar, isso é fake news. Então as pessoas conseguem identificar, mas no geral eles não estão, alguns autores não gostam de usar esse termo. Agora, quando você fala sobre alguns insights da pesquisa, eu acho que o principal que eu posso trazer, que me deixou até bastante surpresa, é que alguns princípios de jornalismo que a gente usa para se blindar, eles são usados contra a gente.
Então, assim, o jornalismo, ele tende a ser muito imparcial, tende a ser muito distante. Muitas vezes, essa imparcialidade, ela acaba afetando a gente. Porque o que a gente usa para ter essa imparcialidade? A gente coloca como fonte principal pessoas de autoridade. Por exemplo, doutor da universidade Piriri Pororó, o policial Piriri Pororó. Então, as opiniões, digamos assim, numa notícia, elas estão dispostas por meio da fala dessas pessoas, porque, na verdade, o jornalismo não é imparcial, tá? São pessoas escrevendo, mas o princípio é de você ser imparcial, digamos assim, de você ouvir os dois lados, né? Então, assim, são duas coisas. O fato de você ouvir os dois lados, porque você quer ter uma coisa balanceada, você não quer tender para um lado nem para o outro. Quando você ouve os dois lados, às vezes você dá palco para maluco, porque tem pessoas que falam mentira, tem pessoas que falam coisas que não merecem ser ouvidas. Por exemplo, o presidente da República falar a quantidade de merda que ele fala, não é para ser, sabe, divulgado o tempo inteiro, não é para a gente ficar escutando, ficar dando palco para ele falar a quantidade de besteira que ele fala. E o outro ponto que é a gente colocar a opinião na notícia em cima dessas pessoas. Então, eles usam a mesma estrutura. As pessoas que fazem fake news hoje, elas usam essa estrutura e elas colocam pessoas, às vezes, falsas, pessoas que não existem, né, com cargos, o doutor do CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças, se não me engano, dos Estados Unidos, ele falou que as vacinas causam autismo, era um dos temas da minha pesquisa. E tem lá, fulaninho, ciclaninho do CDC falou isso. O secretário de Segurança Pública, de não sei o que lá, falou que a vacina, teve um caso de vacina que causou paraplegia numa menina no interior de Minas Gerais. Então, eles usam esses mesmos artifícios e usam a mesma estrutura. Então, esse para mim foi um dos pontos principais, porque os nossos artifícios, que além da estrutura da notícia, né, que a gente utiliza, bem como os artifícios que a gente usa para ter essa imparcialidade, que não existe no fim das contas, são os principais artifícios que eles usam contra o próprio jornalismo. Então, as nossas ferramentas também acabam sendo as ferramentas que eles utilizam contra a gente. Então, acho que para mim isso foi mais chocante, digamos assim, foi a gente perceber que as coisas que a gente usa para nos blindarmos, né, são as coisas que eles também usam para atacar a gente. Então, acho que foi, e assim, de uma forma bem genérica, assim, não estou entrando no detalhe, mas em geral foi o que mais me deixou surpresa nessa pesquisa. E não sei se entrou na sua pesquisa, mas teve alguma ferramenta que foi mais importante, tanto não sei se você entrou no mérito de eleições, mas na disseminação de fake news, WhatsApp, Facebook, Instagram, teve alguma ferramenta que tenha sido mais utilizada? Não sei se entrou na sua pesquisa. Eu não entrei muito no detalhe para avaliar o quantitativo, né? Veio mais esse canal, veio mais de outro. Mas eu vi que muitos deles, né, em algumas fake news que eu encontrei para analisar, eu consegui ver de onde vinham. E de modo geral, eu vi algumas no Facebook e algumas no WhatsApp. Mas tem uma coisa também muito importante, porque as fake news, muitas delas, principalmente quando a gente fala de fake news anti-vacinação, e isso é um tema até muito atual, na época eu não falava sobre da vacinação contra a Covid, eu falei de fake news sobre o coronavírus, mas eu não falei da vacinação, mas eu falei sobre a vacinação de um modo geral. Essas fake news ligadas à vacinação, elas são importadas. O que quer dizer com isso? Tem sites dos Estados Unidos que fazem essas publicações em inglês, e alguns sites traduzem elas, por isso que eu falei do CDC, né, que é dos Estados Unidos. Eles importam essa notícia, só traduzem e colocam no Facebook. Então, assim, muitas delas não são nem mentes brilhantes brasileiras que criam as fake news, elas são importadas. Então, é um ciclo muito, muito grande de fake news, é um sistema bem, bem articulado. Mas o WhatsApp também foi um dos principais. Acho que o WhatsApp e Facebook.
dos que eu me lembro de ver, muitos no Facebook, tá? Eu esperava até que fosse mais no WhatsApp, só no WhatsApp, mas também tem muito no Facebook. Muitos vídeos, inclusive vídeos que imitavam reportagens do início ao final. Tipo, tem uma apresentadora do jornal, e aí a pessoa vai lá, faz a entrevista, exatamente como qualquer reportagem, estrutura de reportagem que você vai ver em qualquer jornal, sabe? Do jornal local ao jornal, tipo, Jornal Nacional ou uma Globo News. É a mesma estrutura. Então, por isso que eu falo muito sobre a questão deles usarem a mesma estrutura que o jornalismo usa. Isso é bem preocupante, bem doido. Perigoso, sim. É interessante você trazer esse ponto de geralmente não ser alguém criando aqui, ser alguém traduzindo, né, algo dos Estados Unidos, porque fica meio que uma dupla autoridade. A gente tem a tendência de acreditar que o que é feito nos Estados Unidos é melhor do que aqui, é mais relevante. E aí, no momento que você cita num texto que há um doutor que fez a pesquisa tal, isso já traz uma autoridade para o texto. No momento que você traz que foi traduzido dos Estados Unidos e que foi um doutor, a pessoa lê, uma pessoa leiga, ela simplesmente vai falar, nossa, não vou tomar isso aqui porque eu vou virar jacaré, sabe? Mas é isso mesmo. É muito perigoso, porque é o que eu falei, né? Como a gente deposita a credibilidade da notícia, são figuras de credibilidade, né? Um policial, um cara, né, um professor de universidade, a partir do momento que a gente deposita a credibilidade da notícia nessas fontes, as pessoas conseguem transmitir isso para as notícias falsas que elas criam, porque elas criam figuras de autoridade, como a gente também cria, que vão dar o teor de credibilidade para a notícia, e aí as pessoas vão se confundir, e principalmente quando você usa a mesma estrutura. Então, assim, torna-se muito difícil de você identificar, e eu não culpo as pessoas também por acreditarem. Eu acho que existem muitas coisas a serem feitas para a gente combater esse fenômeno. Eu vi uma coisa muito interessante no artigo de uma autora portuguesa que falava que uma das coisas importantes era você criar uma cultura que valoriza a verdade. E uma cultura que valoriza a verdade eu e você, a gente tem um compromisso com a verdade, de só falar a verdade um pro outro, eu falar só a verdade para Sabrina só falar a verdade para mim, eu falar a verdade para Felipe só falar a verdade para mim. Nos governos existe uma transparência, não existe corrupção, você tem compromisso com a verdade em todas as esferas da sociedade. Então, existe também uma transformação cultural, e de todos os artigos que eu tinha lido para fazer o meu trabalho, esse eu achei o mais interessante, porque propõe soluções, e essa foi, assim, a menos óbvia. É óbvio, mas não é óbvio, né? Realmente, é importante você criar uma cultura que valoriza a verdade, mas você já pensou nisso? Vocês já pensaram nisso? Eu nunca tinha pensado. Putz, é importante, né? Eu nunca tinha pensado nisso, eu achei muito, muito legal. E até o próprio ato de para onde você tá dando credibilidade, né? Porque as pessoas se baseiam num blogzinho, tipo, né? E aí fala, não, tem um site aqui montadinho, isso daqui é real, mas a fundo, quem é aquela pessoa, sabe? E sério, foi uma aula agora pra mim, foi incrível. Eu tinha tido contato um pouco sobre fake news, porque tem uma editora de uma universidade britânica que fez um compilado sobre a psicologia envolvida na fake news, né? Então, toda a questão, e quando você trouxe que eles usam a mesma estrutura que o jornalismo usa para criar notícias também, só que falsas, é incrível, porque você fala, tá usando a minha ferramenta aqui, então isso se aplica para outras áreas da sua vida, sabe? Aquela pessoa que te enche o saco, e aí você quer que ela pare de te encher o saco, vamos usar a mesma artimanha que ela faz, sabe? Adorei. Adorei. Na hora que você falou isso, abriu um negócio assim na cabeça, sabe? Se alguém tá fazendo alguma coisa que você quer que ela pare que faça, usa do mesmo artifício. Incrível, é que eu vou abstraindo, né? Eu vou pegando coisa e vou... Não, mas eu adorei o ensinamento. Adorei, de verdade. Eu acho que você foi muito além do meu raciocínio, muito além. Esse é genial, genial. E as fake news realmente são muito bem feitas. No grupo da família, geralmente, eu só abro para ler as fake news. Porque, é sério,
tem umas que são sensacionais. Tu começa a ler, tu fala, não é possível que isso não seja verdade, porque é tão bem escrito, tipo, a ordem lógica que é colocada, as palavras selecionadas, os dados, por mais que sejam inventados, não são dados superestimados, sabe? É tudo tão bem feito que tu fala assim, não é possível. Aí na hora que você vai verificar as fontes, tá tudo errado. Porque, velho, é nisso que as pessoas acabam se pegando. Tá tão bem escrito que a pessoa, pô, não é possível que isso não seja verdade. Não, e assim, as pessoas estão se aprimorando em tudo de uma forma assim, surreal. Aqueles golpes de e-mail, por exemplo, que as pessoas escrevem, antes via tudo escrito errado, o template da empresa todo errado. Hoje em dia as pessoas estão fazendo as coisas tão direito que assim, as pessoas estão fazendo as coisas erradas de uma forma tão certa que é muito difícil você não ser enganado. Então, acho que é mais do que assim, essencial a gente criar a cultura da verdade mesmo. Não que seja uma coisa fácil em nenhum lugar do mundo, aqui muito menos, né? Mas, nossa, em tudo as pessoas estão se superando, cara. Esses dias eu peguei um e-mail desses e eu fiquei, cara, tá muito bem feito. Antigamente isso era muito mais fácil, era muito mais bobinho, muito mais óbvio, tipo, putz, os caras querem aplicar esse golpe aqui, fala sério, né? Era muito mais fácil de você identificar. E é exatamente o que eu falei das fake news, as pessoas estão usando as mesmas ferramentas que as pessoas usam para mandar o e-mail. Olha, fulano de tal, identifiquei que a sua fatura sua fatura da empresa tal não foi paga. Estou enviando aqui a segunda via para sua conveniência. E, tipo, o template igualzinho da empresa. Então, assim, as pessoas estão usando as mesmas táticas que as pessoas corretas, as pessoas fazem para fazer as coisas corretas, para fazer as coisas erradas. Então, acho que a gente precisa repensar o que a gente vai fazer. Sim. Isso é outra coisa. Pode falar, só. Não, é que eu preciso confessar que recentemente eu quase caí no golpe, justamente porque tava tão perfeito. Só parou de ser perfeito na hora que a pessoa foi, de fato, conversar comigo, e aí eu falei, não é possível que um gerente vai errar, tipo, mais e mais, sabe? O cara lida com conta todo dia, e aí era o básico, assim, eu falei, não, isso aqui tá muito ruim. Esquece. Você vê, né? E, tipo assim, nós somos pessoas que a gente tem uma escolaridade, né? Assim, outras pessoas mais humildes, às vezes, não poderia não me identificar, né? Não que a gente seja, porra, 3 gênios aqui, sabe? Ninguém vai enganar a gente, mas é diferente. Você pode comparar pessoas que, assim, às vezes, ou não sabem que esse golpe existe, né? Pô, se a gente já sabe, a gente já fica com o pé atrás. Às vezes a pessoa não sabe, às vezes a pessoa não sabe se mais ou mais se é mais ou mais, entendeu? Então, é difícil de identificar. A gente ainda consegue identificar, então, e as outras pessoas? Os golpistas estão se aprimorando. A gente precisa pensar alguma coisa, porque, cara, a gente tá ficando para trás, entendeu? Não tá dando, não. Além de tudo que deveria ser ensinado na escola, né? Isso é mais uma coisa que deveria ser ensinado. A tecnologia tem avançado tão rápido e não é ensinado para em nenhum lugar. Só quando chegar em grandes corporações, por exemplo, eu só fui aprender sobre cibersegurança quando eu trabalhei numa grande corporação. Antes disso, eu não fazia ideia de que tinha que tomar cuidado com e-mails mal intencionados, phishing, etc. Uma amiga minha, ela quase caiu num golpe, ela estava vendendo o iPhone dela na OLX. Esse é O cara, clássico. o cara mandou mensagem para comprar e ele falou assim: faz uma publicação no Mercado Livre, porque lá tem o Mercado Pago, é mais garantia para você e para mim. Nisso, não sei em qual momento ele pegou o e-mail dela, ele fez o mesmo e-mail do Mercado Livre. E aí eu nem ia me meter, aí eu comecei a analisar. Aí, por entender de cibersegurança, eu fui analisar o domínio do e-mail, eu sabia que o domínio do Mercado Livre havia certo, já estava em momento de pandemia, eu tinha visto que tinha mudado a logo do Mercado Livre, ao invés da mãozinha, tava o cotovelo, sabe? No e-mail estava desatualizado, tinha alguns erros de português, mas assim, se for coisa de 5 minutos, ela quase ficou sem o celular e sem o dinheiro. Cara, às vezes na volúpia, né, você... vou fazer. Ai, perfeito. Já... E aí, uma coisinha que você não pensa, você já se ferra. Eu acho que essa é uma competência, essa e mais duas, na verdade. Eu acho que tem 3 competências que não ensinam na escola e que eu acho que deveriam ensinar. Que é educação financeira, acho que é muito importante. Habilidades, né, comportamentais, habilidades para você, né, por exemplo, educação emocional, eu não sei exatamente qual é o nome, tem um nome, mas me falha a memória agora, mas
você conseguir adquirir competências emocionais, sabe? Para você lidar, por exemplo, com o que a gente estava falando lá atrás, de lidar com erro, sabe? Sim. Coisas do gênero. E isso é super importante, essa questão da educação de cibersegurança, por exemplo, para você não cair numa fake news, são coisas que são super importantes, né? Falta uma só. Não, falei 3, educação financeira. Não, só falta mais uma, que é ensinar a estudar, porque a escola não ensina a estudar. Não ensina. Não ensina. Concordo, não ensina. É muito complicado, né? Porque você acha que ensinar, muitas vezes, é ficar decorando, lendo uma coisa decorando, e, nossa, a revolução de Piriri Pororó aconteceu em Piriri Pororó, você acha que aprender é aquilo, e quando você vai ver, o que você leva é completamente diferente do que aquilo que você achava que você tinha que aprender para, por exemplo, passar numa prova, né? É surreal. Acho que a estrutura como um todo não ensina a gente a estudar. Concordo plenamente com você. Sim. Concordo. São essas 4 competências essenciais. Falta muito na escola. Voltando naquele ponto que você falou de motivar, engajar o valor de dizer a verdade, né, entre as pessoas. Eu estava assistindo um podcast do MC desses dias e ele fala que antigamente na bandeira do Brasil era para ter amor, ordem e progresso. Eu não lembro todas as frases certinho, amor por propósito, enfim, umas coisas assim, só que só ficou ordem e progresso. E tá muito alinhado com o que você falou, no valor da sociedade. Se a gente tivesse amor na bandeira do Brasil, todas as crianças iam, se ainda cantassem um hino, né, é muito raro hoje em dia, iam olhar para a bandeira, amor e progresso, amor, ordem e progresso, e iam entender que amor é uma base que precisa ser disseminada na sociedade, e hoje a gente não ia viver o caos de ter 530 mil pessoas, já deve estar mais, 530 mil mortes, e ainda ter gente aglomerando e achando bonito compartilhar que tá aglomerando, sabe? Tipo, cara, não quer aglomerar? Fica à vontade, sabe? Tipo, é tua vida, é a vida das pessoas que estão ao teu redor, mas você motivar outras pessoas a aglomerar é muita falta de amor. Tipo, tem tanta gente que perdeu, tanta gente querida, e você mostrando que tá lá disseminando mais o vírus, sabe? Eu acho que as pessoas esquecem que o exemplo é fundamental, né? Assim, você tem que dar o exemplo, e eu digo isso de eu dar o exemplo pro meu noivo, do presidente dar exemplo para os cidadãos, sabe? Deu como amigos de vocês, dar exemplo para vocês me darem exemplos, e assim, a gente tá sempre inspirando de uma maneira positiva uns aos outros, né? Porque a gente hoje em dia tem tantos influenciadores, e a gente fala tanto nisso, influenciador, mas a gente, eu acho que a gente carece de ter pessoas que influenciam boas atitudes, sabe? Influenciam boas condutas. E essas coisas básicas, como você falou, de você pensar no próximo, pensar a quantidade de família que perdeu pessoas queridas, a quantidade de pessoa que, sabe, sofreu com essa doença, gente que, infelizmente, tem que ir trabalhar pegando ônibus lotado todo dia e não tem culpa se você saiu para tua festinha semana passada e pegou Covid, vai passar para ele, entendeu? Que é uma pessoa que pega Covid por conta do outro, que não tem um plano de saúde, tem que ir para um hospital público e não tem a mesma estrutura, enfim. Para mim, nossa bandeira são palavras de cunho muito, palavras de cunho muito militar. Não existe uma questão de valores. Para mim, ordem e progresso não são valores. Eu não vejo valores. A bandeira, para mim, não aspira a valor nenhum. Os dizeres não aspiram a valor nenhum. São palavras literalmente de ordem e progresso. São palavras para te direcionar, mas não me inspira valor nenhum. Ter amor, por exemplo, na bandeira, ter compaixão, ter outras palavras que inspiram valores positivos acho que seria muito mais inspirador. Seria muito mais, teria uma influência muito melhor para as pessoas, uma influência positiva mesmo. Eu acho que o que a gente tem hoje, não só na bandeira, mas de modo geral no país, é uma carência de valores positivos como esse. E aí é uma questão que a gente precisa retornar da nossa cultura de modo geral, inspirar uma cultura da verdade, inspirar uma cultura de amor ao próximo, uma cultura de compaixão, de cuidado com o outro, enfim, de bom senso, porque as pessoas perderam totalmente o bom senso.
Eu acho que a gente precisa... não precisa ficar também focado no influenciador de rede social. Acho que a gente pode ser um influenciador do outro, do nosso colega próximo, da nossa família. E eu acho que a gente tem que se propor a isso, já que carece de ter um valor na nossa bandeira, no nosso governo, nos nossos influenciadores. Não digo todos, não estou generalizando, mas a gente sabe que tem alguns que estavam em festinha, estavam aglomerando, tá fazendo um monte de coisa. Mas eu acho que já que carece nesses lados, a gente precisa fazer alguma coisa, nem que seja pequena. Tipo, eu vou influenciar a Sabrina. Mas eu já influencio uma pessoa. A Sabrina pode influenciar o Felipe. O Felipe pode influenciar outra, entendeu? E por aí vai. Coisas pequenas, mas a gente tem que entender o que está ao nosso alcance. E é muito importante você trazer esse ponto do valor, de novo, porque se conecta com o que a gente falou no começo da conversa, sabe? Você só recusa, você só fala, tem que recuar alguma coisa, quando você sabe o seu valor de estar com a pessoa do seu lado, o valor do seu descanso. Então, o valor vale para tudo, sabe? Tem que colocar limite, e assim, da onde vem esse valor, da onde vem essa base, né? Falta isso. Poxa, desde quando você ser empático com alguém deixou, tipo, é algo para ser comemorado, sabe? É o básico. Desde quando você ser gentil, fazer uma gentileza, segurar uma porta, esperar o outro passar para atravessar a rua, virou motivo para você ter, sabe, 1000 curtidas, 1 milhão de visualizações. O que é isso, gente? Tipo, o que é isso? A gente tá numa sociedade tão doentia que alguém tá acidentado, a pessoa prefere pegar o celular para filmar do que ligar pro SAMU. E aí, quando tem o básico, que é você ser gentil, né, as pessoas confundem aquela sua educação com algo. Não, ela tá fazendo isso aí por interesse, ou não, tá fazendo isso aí, não existe, essa pessoa é impossível de existir. Gente, é o básico. É o básico, você ser educado, ter bom senso, é o básico. Fui tomar vacina e a mãe estava discutindo com o filho porque queria que ele saísse da fila, porque só tinha Coronavac. E ele falou, eu vou viajar e você vai ficar, não sei o que. Gente, quantas pessoas queriam tomar vacina, sabe? Quantas pessoas queriam tomar vacina e não puderam. E aí a mãe tá lá discutindo com o moleque para sair da fila porque não tem Pfizer, sabe? Então, o valor, tipo, é muito importante. De onde a gente resgata isso? Que seja, então, a gente influenciando quem está do nosso lado. E é incrível você mostrar, tipo, isso, porque é o poder, sabe? O poder de influenciar o Felipe te influencia, você vai lá falar com sua mãe, e vai passando. E assim, o básico é o básico, gente. Eu gosto muito daquela frase, não é porque tá todo mundo fazendo o errado que o errado virou certo. Ai, Sabrina é perfeita, disse tudo. Maravilhosa, disse tudo. Não, mas sério, eu me senti muito representada. E é o que você falou, é o que a mãe de todo mundo falava, né? Pô, se fulano se jogar da ponte também vai se jogar? Não é por aí, sabe? Você não é todo mundo. Exatamente, você não é todo mundo, a clássica. A clássica. Mas é perfeito isso que você disse, é perfeito. Eu acho que a gente... É muito triste que a gente chegue num ponto em que fazer uma coisa boa pelo outro, porque, sabe, fazer o bem é legal, assim, você, como você falou, segurar a porta, sabe, falar um bom dia, sabe, você ser educado, às vezes as pessoas confundem, nossa, pessoa muito legal demais, essa pessoa, nossa, ai, tá querendo puxar o saco, nossa, tá dando em cima de mim, não sei o quê. É surreal, é surreal. A gente realmente vive num mundo muito doentio e eu acho que a solução hoje é que a gente não tem uma estrutura que ajude a gente a combater isso, a gente não tem um líder que ajude a gente a ter uma influência positiva para mudar isso, só resta a gente, pessoas, cidadãos comuns, tentar influenciar o seu próximo, né, com o que você tem. E você já faz isso há bastante tempo, porque no cursinho, a gente fez cursinho junto, né? Eu lembro que, nossa, era um ano muito ruim para mim, e eu só queria chegar na aula e não fazer nada, ficava no celular, e a Gabriele já, e aí, tu não vai estudar não? Presta atenção na aula lá, assiste a aula pelo menos. E isso fez toda a diferença, porque é um bom exemplo, eu poderia ter passado aquele ano inteiro pagando o cursinho com um dinheiro que já não sobrava, e não ter passado em nada, mas o bom exemplo de estar ali motivando a pessoa ao lado faz toda a diferença. Então, obrigado.
Ah, gente, amei, me senti, nossa, vou sair daqui muito bem hoje. Mas, e aí eu te retorno isso, por exemplo, quando a gente sabe, eu também estudei na mesma escola que o Felipe, a gente veio de escola pública no ensino médio. Ensino médio de escola pública é completamente diferente de uma escola particular. A gente chegava no cursinho, cara, eu não vi isso, eu não vi isso, eu não aprendi isso, eu não aprendi aquilo. E o Felipe, muito safo, muito inteligente, sempre foi muito inteligente, e falava, eu não sei fazer isso. E ele ia falava, não, meu, ó, é assim, assim, assim. E ele me mostrava que ele vinha da mesma escola que eu, ele também tinha muitas dificuldades parecidas com as que eu tinha, e ele mostrava que ele podia e me ajudava a fazer, falando, faz assim, você vai conseguir fazer assim, principalmente nas matérias de exatas, porque né, eu escolhi humanas, então é mais complicado, mas o Felipe também me ajudava muito nisso. E é legal você ver como, em detalhes, as pessoas também podem te influenciar, às vezes sem perceber. Eu acredito que ele também não tenha percebido que ele fez isso por mim, e me ajudou muito. Eu falei, putz, eu posso aprender física, cara. Eu não aprendi da escola, tô aqui, é meio difícil, mas dá para fazer. Então, acho que é legal quando a gente percebe que em detalhes a gente pode influenciar o outro. Então, também eu retorno e te agradeço também. Muito Que bom. momento, que momento. Trazendo essa questão de bons exemplos, pessoas que você tenha como exemplo, além da sua mãe, do seu avô, igual você falou, qual outro grande exemplo você tem? Não precisa Nossa, ser próximo, pode ser, sei lá, uma figura, um grande líder que você admire, ou uma pessoa, uma figura mesmo que você olha e fala, não, essa pessoa me representa de alguma maneira. nossa, é muito difícil porque eu sou uma pessoa muito prática e eu não consigo. Eu sou muito difícil de romantizar algumas pessoas que estão mais longe de mim. Não digo romantizar porque pode parecer ter uma conotação negativa, mas eu não consigo ter grandes olhos, né, para as pessoas de fora. Mas eu vejo, nunca vejo uma pessoa só, eu vejo pequenas coisas nas pessoas. Por exemplo, o meu noivo é muito safo, assim, ele é muito ágil, ele é muito esperto e ele tem uma vontade de aprender as coisas muito maior do que eu tenho e eu gostaria de ter. Então eu só admiro muito nele. Ele assim, ele é muito inteligente, ele gosta muito de aprender, ele se dedica, ele não tem medo de recomeçar. Ele também, eu quero aprender essa área. Tipo, eu vou fazer outra faculdade, fez MBA e aprendeu, fez um monte de curso. E assim, deu a cara a tapa, porque ele queria aprender aquilo e foi, entendeu? Por exemplo, na minha mãe, você falou para não estar ela, mas na minha mãe eu admiro o que eu falei lá atrás, a independência dela, a autossuficiência. Ela fez acontecer, ela tinha tudo para, sabe, tinha uma filha pequena, mas ela foi lá, mesmo comigo, me sentando sozinha, fez a faculdade dela, mais na frente fez um MBA, sabe? Não é toda mãe que consegue ter a mesma oportunidade, mas ela também não tinha, né? Ela passou por algumas dificuldades por ser mãe solteira, mas ela foi lá e fez muita coisa por ela. Então, essa é outra coisa que eu admiro nela. No meu avô, por exemplo, meu avô era o ser humano mais simpático do mundo. Meu avô era aquela pessoa que, cara, em cada esquina tinha um amigo. Ele era aquela pessoa que era amigo de todo mundo. Todo mundo passava na porta da casa dele, falava, o Chicão, e tava ali sempre. Poxa, travou para você também? Travou. Nossa, será que acabou a Coisa que eu bateria? admiro Não sei. muito. No meu padrasto que Gabriel, tinha faleceu. travado um pouco quando você Muitas falou coisas, ele do. tinha valores muito fortes. Ele tinha uma fé muito grande, e eu não sou uma pessoa. Voltou? Tinha voltado um pouco, mas travou quando você estava falando do seu vô, do Chicão. Eu volto nele. Vocês querem que eu volte no começo ou eu volto nele? Não, pode voltar no Chicão. Deixa eu tirar aqui do. Chicão. Deixa eu tirar aqui do Wi-Fi do meu celular para ver se colabora. Rapidinho, para não correr risco de cair. Tirei. Mas então, no meu vô, por exemplo, que eu também tinha citado, muitas coisas eu admiro nele. Ele sobreviveu a um câncer, né? Depois a doença voltou, mas ele tinha essa força e tinha uma alegria muito grande. Ele aproveitava a vida como ninguém.
Ele era aquele vô, ele, sabe, ele sempre gostou de fazer muita coisa, muitas coisas ele não podia fazer porque ele teve uma parte, ele ficou sem uma parte do pulmão, mas ele era aquele cara que andava de bermudinha, ia pra praia, andava de moto, fazia academia, sabe? Tinha rede social, ele era super, sabe, pintava, ele era maravilhoso. E ele fazia muitas coisas por ele aproveitava a vida. Meu padrasto, por exemplo, que faleceu durante a pandemia, também tem muitas coisas que eu admiro nele. Ele tinha uma fé gigante, sim. A fé dele era inabalável, sabe? E ele também fazia as coisas acontecer. Tinha muita vontade de fazer as coisas acontecer. Não tinha medo, sabe? Tinha uma cara de pau enorme para fazer as coisas. Ele era muito divertido, fazia também um amigo em cada canto, como meu avô. Meu avô foi eleito Mister Simpatia da terceira idade, tá bom? Então, para vocês entenderem, ele saiu com a faixinha de Mister Simpatia, eu estava lá, eu vi o desfile dele. Então, não é qualquer coisa. Simpatia pura. E o meu padrasto, além da fé, ele também era muito, muito. Ele tinha realmente também um amigo em cada esquina. Também era uma pessoa que aproveitava muito a vida. E eu admirava muito isso nele. Ele também é uma pessoa muito justa. Minha mãe também é uma pessoa muito justa. Ele também olhava muito para o próximo, gostava muito de fazer bem para o próximo, sabe? Ele sempre olhava para o outro com carinho. E isso eu admirava muito nele. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas perderam e ele sempre teve. Eu acho essencial, sabe? Acho essencial nas pessoas. Eu consigo ver sempre exemplos muito, muito concretos, sabe? Tem uma colega no meu trabalho que eu acho ela extremamente dedicada e eu admiro isso muito nela, sabe? Eu tenho outros amigos também que eu vejo dessa mesma forma, dedicação, sabe? Eu tenho uma amiga que ela é muito, ela é um amor com a família dela, sabe? Ela faz de tudo para agradar a família dela. Eu admiro isso nela. Então acho que eu tendo a pegar pequenas coisas em pessoas que eu admiro. E eu junto essas qualidades com coisas que eu também queria ser, sabe? Que eu também quero para mim, sabe? Ter essa simpatia com os outros, esse olhar cuidadoso com o outro, ter essa independência, essa autossuficiência, ter essa sagacidade, essa esperteza, essa vontade de aprender. Então, todas essas coisas que eu falei de outras pessoas são coisas que eu quero para mim. E eu as admiro, mas eu foco em coisas que eu acho muito marcantes nelas, pessoas geralmente do meu dia a dia, e eu quero pegar para mim, sabe? Elas me inspiram e eu quero ser assim como elas. E eu penso muito de uma forma muito concreta. Eu acho que eu tento ser um pouco mais prática. Eu não vou te falar assim, nossa, tem aquela autora daquele livro, aquele pensador, vai ser mais difícil de eu fazer isso. Embora eu também consuma outros conteúdos. Profissionalmente, eu tenho as pessoas que eu admiro, sabe? Tem o Márcio Gomes, por exemplo, que é um jornalista que eu entrevistei quando ele era correspondente da Globo no Japão. O cara é um fofo, assim. Ele me ligou do Japão para eu entrevistar ele para a faculdade. Então, eu vou sempre admirar ele. A humildade dele. São coisas, sabe? Não, tendo a não idealizar pessoas que eu não conheço tanto, mas pego pessoas com quem eu já tive contato, ou que estão no meu dia a dia, e tiro delas coisas que eu gostaria de incorporar em mim, coisas que eu também queria ser e evoluir para me tornar pessoas que eu admiro como eu admiro elas. Então, sensacional. Um amigo meu chama isso de coxa de retalhos. Nós somos uma coxa de retalhos e a gente vai pegando um pedacinho do plano de cada pessoa e vai se costurando. eu acho que eu faço isso, eu acho que eu faço bastante isso. Eu tendo a ver essas coisinhas. E tendo também a ver coisas muito positivas nas pessoas. Por exemplo, eu estou admirada com essa conversa que a gente teve e eu adorei, assim, tudo que a gente falou. E com certeza eu já peguei coisas que eu admiro em vocês e vou pegar para mim. Nossa, coisas que vocês falaram que eu já percebi de vocês, eu quero pegar para mim também, sabe? Eu acho que esse tipo de admiração é muito legal, porque você vê na prática. E isso mostra também, vocês batem muito na tecla do sucesso. Isso mostra que pequenas coisas podem ser um sucesso. Esses sucessos que eu falei dessas pessoas são super importantes para mim. Eu vejo elas como sucesso e como inspiração. Também consegui ver coisas em vocês que eu acho um sucesso e vejo como inspiração. Então, coisas concretas, sabe? Coisas que também fazem a gente pensar: caraca, essa pessoa do meu lado, ela faz isso, isso, isso. Que legal, eu posso fazer, eu quero fazer. Se essa pessoa faz, ela tá aqui, ela é real, ela tá aqui comigo, eu me inspiro nela.
vou fazer também como ela, porque eu também quero ser essa pessoa tão bacana, tão boa, tão que faz isso tão bem, que tem essa competência tão aguçada, né? Que faz isso de uma forma tão boa, eu também quero fazer como ela. E essa é exatamente a ideia do podcast, né? O nome é Desconhecido Podcast, para trazer pessoas desconhecidas que enxergam o sucesso dessa forma. Porque se eu vou, embora seja um Miss Simpatia, é uma pessoa desconhecida. E ele tem a forma dele de sucesso, que é uma pessoa extremamente comunicativa, uma pessoa que sabe como gerar vínculos facilmente com outra pessoa. Um parêntese, se você fosse onde ele morava, você falasse Chicão, putz, desconhecido, quero ver aonde que era desconhecido, tá bom? Desconhecido não sei aonde, tá? Porque todo mundo conhece. E esse é o motivo pelo qual a gente chamou hoje, porque você é uma pessoa que enxergamos o sucesso, você demonstrou aqui através da sua mentalidade, a forma como você lida com as pessoas, lida com medo, com desafio, e foi por isso que a gente chamou hoje. Infelizmente, a gente não pode ficar aqui conversando por horas, e para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma última pergunta, que é que se você pudesse plantar uma coisa no coração de cada pessoa, um legado, uma frase, alguma coisa assim, o que seria? Nossa, uma frase eu já acho muito difícil. Eu faria um grande compilado do que a gente conversou hoje. Primeiro, olha para as pessoas que estão do seu lado, né? Veja o que elas podem ter de bom para acrescentar para você, o que você pode fazer para contribuir com elas, como você pode influenciá-las positivamente, de que forma elas te influenciam positivamente, e vocês juntas, se influenciando mutuamente, vocês podem fazer coisas muito boas e positivas para o mundo. Pode parecer pequena, mas eu acho palpável. Tenha foco nos seus objetivos e não tenha medo de errar, mas tenha sempre o teu olhar aguçado para ver as oportunidades que você tem ali para aproveitar ou para abdicar, e seja sábio para poder escolher o teu caminho, olhando sempre com carinho para as oportunidades, todas, seja relacionadas ao teu sonho ou seja relacionadas a algo que não é tanto teu sonho, e veja exatamente o que pode, onde isso pode te levar e como isso pode te fazer crescer. E por último, seja gentil consigo mesmo. Eu acho que é essencial. A gente conversou muito sobre isso. Eu acho que seja gentil é muito importante no momento que a gente vive hoje. E a gente não precisa se cobrar tanto, a gente não precisa ficar tão ansioso com tantas coisas, se comparar tanto. Seja gentil e aproveite a caminhada. Quando você chegar lá e você ver que você aproveitou, você vai se sentir muito mais satisfeito do que se você ficasse só se lamentando durante toda a trajetória. Para mim, acho que são os ensinamentos que eu tiro daqui hoje. Eu acho que eu compartilharia com as pessoas. Eu não sou nenhum guru, mas eu acho que foram as coisas que eu aprendi hoje conversando com vocês. E eu acho que pode ser legal para as outras pessoas. Sensacional. Agradeço demais. Foi uma aula, assim, para mim, a parte da fake news. Foi um prazer enorme. Foi muito boa a nossa troca. Eu sei que você mencionou, nossa, hoje eu vou sair daqui super bem. Eu também. 10 vezes melhor do que eu entrei. Então, sério, Gabriel, foi um prazer enorme te receber. E muito, muito obrigada. Gente, o prazer foi meu. Eu aprendi muito com vocês, de verdade. Conversas pequenas sobre coisas pequenas, às vezes do dia a dia. Essas trocas são muito importantes. A gente enxerga as coisas de uma outra forma, e certamente você daqui enxergando as coisas de uma outra forma, inclusive as coisas que eu falei, que eu afirmei. Eu estou muito feliz de poder ter compartilhado o que eu penso com vocês e ter escutado o que vocês pensam. Para mim foi enriquecedor. Eu estou muito contente de poder ter participado. Gabriele, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Hoje é um daqueles dias que nem sonho, porque eu não vou conseguir dormir. Gravar o podcast à noite é ruim por causa disso, porque saio daqui pilhado, querendo trabalhar mais, querendo estudar, querendo conversar. Então, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar conosco seus aprendizados, suas histórias, suas falhas. E, sério, foi sensacional essa troca. Eu estou extremamente grato por você ter compartilhado esse momento conosco. Obrigada, gente. Estou muito feliz. Aprendi muito. Estou levando muitos aprendizados, muitos ensinamentos. Vocês são incríveis. Eu acho que o conteúdo do podcast também está muito em vocês, porque vocês têm muito a compartilhar com as pessoas que estão aqui.
É muito mais do que só perguntar coisas para a gente, é ter os insights de vocês, essas trocas que vocês proporcionam. Então, acho que é realmente um privilégio para quem está aqui nessa posição para poder ter essa troca de ideias com vocês. Foi incrível. Muito obrigado. Esse foi o podcast com a Gabriele Fonseca. Deixa seu joinha aqui, se inscreve no canal, compartilha com o máximo de pessoas possível e boa noite.